volto de licença maternidade, eu chego lá na empresa, eu coloco o pé lá dentro, eu coloco o pé intencionalmente e falo, eu vou sair daqui. Aí o voluntariado, ele vem muito forte nesse momento, porque eu sentia prazer em voluntariar. Voluntário é esse trabalho, né, que a gente faz por prazer. Então eu senti uma chama, assim, de achar aquilo bonito, de achar aquilo interessante, de achar gente interessante, que tá ali com vontade de estar ali. Eu era muito mais do que uma assistente de RH concursada, sabe? Que eu não era só aquilo, que eu poderia ser outras coisas, que eu poderia ir pra um outro caminho na minha vida, que eu não é porque eu fiz RH que eu tinha que ser RH pra sempre. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando e Fazendo. Aqui nós falamos com pessoas que não só falam, mas que fazem. Os nossos convidados estão por aí transformando o mundo. Pode parecer um pouco idealista falar dessa forma, mas pelo menos a realidade de onde eles estão inseridos, eles estão transformando o mundo com certeza. Se você está acompanhando o nosso podcast, já assistiu o episódio, esse é o primeiro episódio, não importa. Manda essa conversa aqui para pessoas que gostam de ouvir histórias inspiradoras. Curte, se inscreve no canal, isso faz toda a diferença para o crescimento do podcast Falando e Fazendo. A nossa convidada de hoje é a Bia, do Cruzando Histórias. Bia, obrigado por ter aceito o convite de participar, por ter vindo até aqui. A gente quer ouvir um pouco mais da sua história, ouvir sobre a sua origem, sobre a origem do Cruzando Histórias e o que você anda fazendo por aí. Obrigada, prazer falar com vocês. Eu tô comemorando 9 anos de história. Que legal, que legal. Eu falo que no começo, acho que eu contava mais a história, né? No começo a gente compartilha bastante, mas eu já tô entrando, acho que numa idade de história que a gente já começa a falar menos, né? Uhum. Mas essa semana tá completando 9 anos, então Essa semana, que legal. Exatamente, Hoje, é que o pessoal não vai escutar quando... Exatamente, hoje, mas amanhã... Daqui umas 3 semanas, né? Hoje é dia 30 de janeiro, a gente tá aqui gravando. Uhum. E dia 31 foi quando me deu a virada toda da minha vida, assim, há 9 anos, em 2017. Então é bem emocionante, uma semana que fica com as emoções assim, né? Nossa, caramba! Quanta coisa aconteceu, né? Já são tantas histórias, né? Não é mais a primeira história, né? Já são várias histórias. E como é que foi? Então eu tô falando aqui como se eu não conhecesse, né? Mas eu conheço a história da Bia, né? Mas a gente quer contar essa história. Como foi? O que estava acontecendo na sua vida naquele momento, dia 31 de janeiro, há 9 anos atrás? O que você estava vivendo e como que... provavelmente o que acontece hoje tem nome, né? Cruzando Histórias, mas não acontece e depois vai virar nome, vai virar movimento, vai virar tudo o que é hoje, né? Sim. Eu acho que por muitas vezes... É interessante também esse negócio do tempo, né? Porque a gente vai enxergando outras perspectivas da mesma história, assim, né? Eu falo, foi por acaso, foi da noite, né? Tipo, num momento ali que me deu um start e tal. Mas não é tão verdade, porque eu já estava há algum tempo buscando alguma coisa na minha vida que eu não sabia exatamente o que era. Então, eu me tornei mãe do Rafa, do meu filho, né? Do Rafael, em 2014. E o nascimento do Rafael me chacoalhou muito sobre, o que você vai fazer da tua vida? Uhum. Então, o nascimento do Rafa, ele dá essa chacoalhada porque eu era muito nova quando eu comecei a trabalhar. Eu sempre fui uma criança que gostava de trabalhar, que gostava de ajudar, que era uma criança voluntária, uma criança... Eu cresci, né? Meu pai... Eu nasci e cresci nos negócios do meu pai e da minha mãe. Uhum. Meus pais já eram empreendedores, minha mãe tinha uma escola... O meu pai, na época que eu nasci, ele estava saindo do banco e montando um negócio. Então, eu era uma criança que transitava muito nesses lugares onde eles trabalhavam muito, né? Empreendedores, assim, né? Uhum. E eu era criança que queria ficar ajudando no caixa da adega do meu pai, que queria ficar na secretaria da escola ajudando a tirar xerox, a receber os alunos, enfim. Então, eu sempre fui muito interessada no trabalho. Aí, com 14 anos, quando eu fiz 14 anos, eu pedi para uma amiga da minha mãe, eu quero um emprego, porque ela tinha uma loja do Boticário, eu quero um emprego de presente. E eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, quando chega ali nos meus 20 e poucos anos,
eu já tô ali repensando, tipo, eu quero fazer alguma coisa que faça sentido. Eu já tinha uma carreira no setor público. Quando eu comecei a Cruzando, já fazia, sei lá, acho que uns 8 anos que eu tava no setor público. E tava muito infeliz e reclamona, desmotivada, sabe? Eu tava num emprego público que eu tinha prestado um concurso. Que é um montão de gente que sonha com isso. Né? Porque assim... Com a estabilidade, na verdade. Os meus pais... Não sonha com o emprego com a público, estabilidade. sonha com a estabilidade. Exatamente. Né? Os meus pais, por serem empreendedores, de alguma forma, meio que nasceu esse desejo em mim da estabilidade, porque os meus pais, nesse empreender, é uma vida de muitos altos e baixos, né? E esse cenário instável marcou muito a minha infância, marcou minha adolescência. Meus pais acabaram indo também para o setor público, mas em cargos de confiança, que também é um cenário muito instável. Então, eu tinha para mim que eu precisava dessa estabilidade. Né? Porque, enfim, né? Muita briga de família, problema de dinheiro. Então, eu tinha muito... Apesar, né, de estar ali vivendo, eu tinha um certo... eu preciso ter tudo em dia. Eu queria, eu buscava. Eu acho que meus pais também geraram um pouco dessa expectativa em mim. Então, eu vou para o setor público, trabalho 4 anos também num cargo meio que de confiança, mas num cenário muito político, que é um cenário muito difícil, que atravessa muito seus valores, seus princípios, né? E aí eu presto esse concurso para tentar me emancipar, assim, da cidade, né? Eu nasci e cresci em Cotia, e eu queria sair desse cenário político, sair dessa proximidade com o setor público, mas daí presto um concurso, venho trabalhar em São Paulo. E foi tudo muito... Eu tinha 21, 22 anos quando eu passei no concurso. Eu já era formada. Eu sempre fui antecipada na escola. Você fez a sua formação? Foi em quê? Eu fiz administração em RH. Só que antes eu fiz 3 anos de fisioterapia. Aí eu... quero alguma coisa que me dê dinheiro mais rápido. Fisioterapia não era algo que prometia muito. Aí, se fizer administração, a gente consegue melhorar seu cargo na prefeitura. Eu fiz... e me formei muito rápido, então eu era muito nova, mas já tinha, assim, sabe, quase 10 anos de carreira e faculdade já. E aí, no setor público, nesse emprego aqui em São Paulo, eu comecei a conseguir ter as minhas coisas, né? Comprar apartamento, carro e tal, mas eu comecei a reclamar. Muita hierarquia, assédio, enfim, coisas que... muito machismo, né? A estrutura política, ela é muito, né? Então, por mais que fosse um órgão, não como uma prefeitura que eu trabalhei, né? Eu estava trabalhando num conselho regional, ainda tinha uma estrutura muito hierárquica e muitos homens muito mais velhos que não queriam inovar, que não queriam mudar. Então, tinha uma questão política ali muito forte. E eu comecei a reclamar. E eu falei, não me conformo de ser tão nova e tá reclamando tanto. E para todo mundo que eu falo que eu trabalho num serviço público, as pessoas, que bom, vai se aposentar. Eu falava, caraca, eu tenho 20 e poucos anos. Tipo, essa aposentadoria tá muito longe. E quando você olhava pra pessoa que tá em volta, todo mundo muito mais velho, você fala, vai ser assim pra sempre. Então, e aí eu via as pessoas, né, lá onde eu trabalhava, inclusive tenho muitos amigos até hoje, mas lá há muito tempo e reclamando há muito tempo. E sem perspectiva, tipo assim, é isso mesmo, agora é reclamar pro resto da vida até me aposentar. E eu falava, não é isso que eu quero. E aí eu ficava reclamando. E o voluntariado era um lugar onde... Eu sempre gostei muito. A energia do voluntariado, né? E aí era minha válvula de escape. Então eu sempre estava fazendo alguma coisa, ou até emplacando campanha, sabe? Querendo fazer dentro da empresa alguma campanha, sei lá, vendendo coisa, ajudando alguma ONG e tal. E aí o Rafa nasce e eu começo... Eu lembro, assim, exatamente de uma conversa que eu tive com ele, bebê, que com certeza ele não entendia nada, né? Era eu e ele o dia inteiro em casa, e ele tava fazendo introdução alimentar, eu tava há poucos dias de voltar da licença maternidade. E eu fiquei olhando pra ele, assim, e eu falei, filho, quando você crescer... Eu lembro muito, assim, desse dia. Eu falei, quando você crescer, filho, eu espero que você seja quem você quiser, sabe? Que você encontre uma coisa que faça muito sentido na sua vida. Por quê? Porque eu não tinha isso. E aí, naquele momento, me deu um negócio, assim, eu falei, esse moleque vai crescer. Ele vai olhar pra minha cara e vai falar, mãe, mas por que você não fez isso? Mas por que você não escolheu? Por que você não foi fazer algo que fizesse sentido? Então, foi uma conversa, assim, né? Um monólogo, praticamente, mas eu me enxerguei ali nos olhos dele e eu falei, com certeza ele vai virar um adolescente desbocado, né?
18 anos, e a hora que eu for falar alguma coisa pra ele sobre a vida dele, ele vai falar, mas por que você não fez, né? Que é bem o perfil de filhos, né? Quando crescem. Sim. E ali eu falei, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, eu preciso tomar as rédeas da minha carreira. E por que tudo isso tem a ver com a Cruzando? Porque eu acho que quando eu volto de licença maternidade, eu chego lá na empresa, eu coloco o pé lá dentro, eu coloco o pé intencionalmente, eu falo, eu vou sair daqui. Uhum. Eu lembro, assim, eu abri a porta, eu botei o pé no tapete, eu falei, eu vou achar a porta de saída. Eu não vou me aposentar aqui, eu não vou passar o resto da minha vida reclamando. E aí o voluntariado, ele vem muito forte nesse momento, porque eu sentia prazer em voluntariar. O voluntário é esse trabalho, né, que a gente faz por prazer. Né? Então eu sentia uma chama, assim, de achar aquilo bonito, de achar aquilo interessante, de achar gente interessante, que tá ali com vontade de estar ali, que não tá naquela obrigação, naquela reclamação do serviço. E aí eu acho que eu comecei a expandir minha bolha, assim, né? Porque você acaba se colocando em círculos fechados, né? Sim. E aí eu começo a expandir. Então, tinha uma intencionalidade. Então, quando eu falo, Cruzando, né? Eu vou chegar na Cruzando. Mas quando eu falo que a Cruzando, foi um estalar, assim, né? De dedos que aconteceu... Hoje eu olho e falo, não, foi uma construção. Não posso teve dizer. uma fase, né? Uma mudança de fase da vida, né? De pensar a vida. E aí eu fui fazer pós-graduação, porque ninguém me incentivava mais a estudar. Porque você já passou num concurso, você já tem uma carreira, pra que você vai ficar estudando? Não vai mudar nada na tua vida. E eu falei, não, eu vou estudar. Eu sou muito nova, eu vou estudar. E aí eu começo a fazer a pós-graduação, começo a voluntariar, eu trabalhava em Pinheiros, ali no Oscar Freire, né? Começo a procurar lugares pra eu ir conhecer gente nova. Então, comecei a frequentar a Unibis, pegava a revistinha da Unibis e queria ficar indo ali nas atividades da Unibis. Acho que abre Estação Rec do Facebook na época, lá na Paulista. Eu quero ver o que é isso. Como eu sou de Cotia, Cotia, apesar de ser perto de São Paulo, é muito interiorana, assim, sabe? É muito dependente de São Paulo e a gente é muito caipira. A gente não tem muito essa viver São Paulo. A gente tem muito medo de São Paulo. Né? E eu comecei a querer vencer esse medo de não, se eu tô aqui, eu preciso aproveitar. Não é só ir pro trabalho e voltar, né? 2 horas de trânsito, trabalha, 2 horas de trânsito para voltar. Como que eu faço para aproveitar melhor esse tempo e a oportunidade de estar perto de lugares tão legais? Então, houve uma intencionalidade entre 2015 e 2017. Então, eu acho que eu tava muito sensível a acontecer alguma coisa na minha vida. Assim, eu tava muito aberta, muito buscando. E eu pedia muito a Deus, eu falava assim, me mostra alguma coisa, me dá um sinal, me mostra um caminho. E aí eu tenho uma história muito bonita com o Rai África também, né, que é uma organização hoje, das minhas melhores amigas, a Mariana, mas é um voluntariado que atravessa muito essa minha história. Então eu tenho um ponto de virada que é o Rafael, o nascimento do Rafael, e o dia que eu conheço a Mariana, que é uma empreendedora social que... vai fazer voluntariado lá no Quênia, se apaixona pela realidade ali, né? Pelas dificuldades, pelas mazelas ali da comunidade que ela foi voluntariar. E joga tudo pro alto aqui no Brasil e começa uma escola de educação infantil lá. A Mari volta, eu não conhecia a Mari volta pro Brasil, tipo, eu preciso juntar dinheiro para mandar para lá, para sustentar aquela estrutura que ela começou lá, uma escola sem ter o dinheiro, né? Financiamento coletivo à distância, enfim. E eu assisti um filme nessa época, 2016, eu assisti um filme. Porque eu tava nessa, eu quero ler coisas diferentes, eu quero assistir coisas diferentes, sabe? Mudança de fase total, né? Total, eu tava querendo, achar. E eu ficava muito, Deus me mostra e tal. Porque eu acho que essa conexão com Deus também veio muito de... Quando eu falava pras pessoas... As pessoas me achavam uma ingrata, sabe? Eu sentia muito assim, sabe? Esse julgamento da ingratidão. Pô, você já passou num concurso. O que mais você quer? Já sabe? tá feliz, né? Você casou, você tem filho, você tem apartamento, você tá num... Então, qualquer insatisfação que eu demonstrasse, tinha um julgamento ali. Então, isso acho que fortaleceu minha conexão com Deus, porque eu falei, ele não vai me julgar, né? Eu não vou ter esse tipo de crítica. Então, eu falava muito com ele. E me abria muito as pequenas coisas que aconteciam. Então, eu assisti esse filme que chama Uma Lição de Vida. Assisti picadinho, porque meu filho era pequeno e nunca dava pra sentar e assistir um filme. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe, um bebê de 2 anos ali, nem 2 anos. E no último dia que eu terminei de assistir, é um filme que se passa no Quênia.
É um ancião que ele acaba se matriculando numa escola de educação infantil para aprender a ler, porque ele não sabe, ele tinha recebido uma carta, enfim. Recomendo esse filme para quem estiver nos assistindo. E aí, no último dia, eu tava muito sensibilizada com esse filme e fui pro grupo de corrida. Eu fazia parte de um grupo de corrida, terminei o filme e fui com o filme na cabeça. E aí, lá no grupo de corrida, só mulheres, era um grupo feminino, assim, lá em Cotia, chegou uma menina nova. E ela, eu posso correr com você? Eu falei, eu corro mal, tal. Não, mas eu também tô começando. Eu falei, beleza, vamos correr. A gente corre sem se falar, né? Só correndo ali. E depois, na hora de ir embora, eu me simpatizei com ela e falei, qual que é o seu nome? Vou te adicionar no Facebook, posso? Ela, Mariana Fischer. E aí eu fecho a porta do carro, ela sai andando, e eu dirigindo. Quando eu vou olhar, Mariana Fischer no Facebook, aparece Mariana Fischer, Quênia. Uau! E ali eu, muito pedindo uma resposta pra Deus, eu falei, como assim? Né? Tipo, nem sabia onde ficava o Quênia. Eu tinha acabado de assistir o filme e conheci uma pessoa que tava com o status lá, né? Tipo, a gente colocava a cidade que a gente não sei, cidade, estado, país, não sei. E o dela tava Quênia. E aí eu, na hora, já mando uma mensagem pra ela. Eu falei, oi Mari, tudo bem? Te conhecendo na corrida? Caramba, mas me fala uma coisa, por que Quênia? Porque eu acabei, que loucura, assisti um filme sobre o Quênia hoje, você assistiu tal filme? E ela não respondia, e eu ansiosa. Aí ela respondeu, não conheço esse filme, deixa eu ver, me passa a referência e tal. Aí ela me conta, né? Larguei tudo, fui parar no Quênia voluntariando e me apaixonei, abri uma escola lá e voltei porque eu preciso de dinheiro. E eu falei, eu posso te ajudar, assim, não tenho dinheiro, mas sei lá, vamos vender brigadeiro. E ela falou, que legal, você faz brigadeiro? Eu falei, não, eu não faço brigadeiro, calma. Eu só, sei lá, de repente a gente pode vender brigadeiro contando essa história, porque ela contou a história, né? Eu falei, acho que é uma boa história, vamos vender o brigadeiro pra ajudar. Porque a Mari tava fazendo um brechó na garagem da casa dela, pra conseguir mandar dinheiro pra lá. E é muito doido. Coisa assim, que só quem tá apaixonado por uma causa faz, né? E aí você quer fazer de tudo, assim, né? Né? E, enfim, eu sei que eu sempre conto essa história muito longa pra chegar no dia da Cruzando Histórias, mas tudo isso faz parte da Cruzando, né? E aí eu vou pra casa dela, ela me conta tudo como é lá no Quênia, né? Tudo que tava se passando. Você conseguiu ir no Quênia? Consegui, em 2017 eu fui pra lá. Você foi lá? Fui. E aí eu falei, Mari, vamos fazer brigadeiro. Brigadeiro todo mundo gosta, a gente conta a tua história e as pessoas vão comprar pra ajudar. E aí a gente lança lá Brigadeiro do Amor, a gente colocou um nome e a gente tinha o objetivo de vender 250 brigadeiros, porque como o nosso dinheiro valia muito, 250 brigadeiros dava pra pagar os aluguéis lá do espaço e tal, no Quênia. E em 3 meses a gente vendeu 15 mil brigadeiros. Caramba, eu falei uau antes. Eu falei uau antes da hora. É muito uau, assim, até hoje. A nossa vida, enfim, 15 mil brigadeiros. E essa história vai fazer 10 anos. E você continua, aí você é para um negócio de brigadeiro. A gente perdeu essa oportunidade, a gente perdeu... Mas eu acho que é a história, né, que vende. A gente sempre pensa nisso, né? Eu aprendi isso. Não é o produto, né? É uma história bem contada, né? Nossa, muito. E assim, não foi só a questão... A causa, né? É óbvio que 15 mil brigadeiros, o dinheiro que veio disso, a gente pagou o aluguel do RAI do ano inteiro. A gente contratou mais gente para trabalhar lá, conseguiu aumentar o número de aluno, conseguiu colocar a mulher que trabalhava lá numa faculdade Waldorf de pedagogia no Quênia. Que legal, cara. Muita coisa, mas financeiramente, né? Mas o mais interessante foi muita gente conhecer o RAI por conta do brigadeiro. Então não era só a questão do dinheiro que estava entrando, era das pessoas se conectarem com a história e conhecerem o trabalho que estava sendo desenvolvido lá. E, pessoalmente, isso explodiu a minha cabeça. Saber que é possível fazer uma coisa assim. Porque eu falei, caraca, era uma ideia tão pequena, tão inocente ali, né? De tipo, vamos fazer, fizemos um monte de brigadeiro, se não vender a gente come, se não vender a gente doa, se não... A gente não imaginava. E aí agora, isso fortalece, né? Quando pelo que você falou que em 2017 você foi lá, nessa fase, então você foi pro Quênia. Foi tudo muito rápido. Quando você pisou lá, como foi? Porque você viu o resultado dessa energia. Materializou pra mim, né? Porque pra Mari aquilo já era materializado. Pra mim, não. Eu tava aqui fazendo, vendo foto, vendo vídeo, escutando o que ela contava. Aí no ano seguinte, eu queria ir, não tinha dinheiro pra ir.
Começava aí, né? Aí eu fiz financiamento coletivo, fui vender pão de mel, um monte de coisa para financiar a minha ida para lá. E aí calhou da gente conhecer uma organização, a Por um Sorriso, que é uma organização super legal de dentistas e médicos que vão fazer esses trabalhos em comunidades e tal. Eles escolhem o RAI para ir, na mesma época. Então, falei, nossa, vai ser uma missão ainda mais legal, não é só uma visita, vou ter ali, né, todo um trabalho desenvolvido. E a hora que eu chego lá, eu falo, primeiro que eu nunca tinha feito uma viagem dessa distância, desse tamanho, desse porte. Primeira vez que eu atravesso um oceano, tudo financiado por financiamento coletivo, muita gente com porque eu falo, financiamento coletivo é um monte de gente que quer ver aquilo acontecer. Exatamente. Então, parecia que eu tava levando muita gente comigo nessa viagem, sabe? Então, essa responsabilidade de aproveitar ao máximo. Mãe de um menino, né? Meu filho tinha 3 aninhos quando eu fui pro Quênia. Também aquela coisa de vou ficar 15 dias longe do meu filho, difícil, né? Muita emoção misturada aí. Tudo muito, assim, não falava inglês, um lugar totalmente diferente, mas tudo se materializou, né? Ver as crianças, elas são pequenininhas, porque é diferente da gente ver por foto, por vídeo e lá, né? E viver aquela realidade, o cheiro, a comida deles, o jeito deles de viverem. Eu lembro que eu era muito inconformada, antes de ir, de lá não ter banheiro com vaso sanitário. Eu ficava, Mari, mas que absurdo, vamos pôr um vaso sanitário. Eu lembro que isso me incomodava muito, não ter vaso sanitário lá. E quando eu cheguei lá, eu aprendi que não fazia o menor sentido ter vaso sanitário lá, porque não fazia parte da cultura. É uma miséria diferente, né? Daquela miséria que pra gente incomoda. É uma outra lógica. Total. E aí, enfim, foi assim, foram 15 dias de 1 milhão de aprendizados. Mas eu gosto de contar toda essa história porque a Cruzando aconteceu no meio disso, né? Entre o Brigadeiro e eu estar no Quênia, Cruzando Histórias nasce. Mas eu acho que o Brigadeiro, ele me tirou daquele lugar do voluntariado de... Não é que me tirou, assim, mas não era só o assistencialismo e de fazer coisas pontuais. Eu consegui empreender uma ideia, consegui empreender o RAI África. E aquilo me fez enxergar... que eu era muito mais do que uma assistente de RH concursada, sabe? Que eu não era só aquilo, que eu poderia ser outras coisas, que eu poderia ir para um outro caminho na minha vida, que eu não é porque eu fiz RH que eu tinha que ser RH para sempre. Então eu comecei a enxergar força dentro de mim, potências dentro de mim. E aí, Cruzando Histórias, finalmente, porque a pergunta era sobre isso e não sobre toda a minha vida. Não é isso que a gente quer ouvir. Eu acho que é interessante, porque assim, se eu for lá, dia 31 de janeiro de 2017, né, não é só aquilo. É toda uma vida e coisas que aconteceram que me levaram para essa noite do 31 de janeiro. Mas, basicamente, foi... eu, nessa de voluntariar e vender brigadeiro, eu tinha muita insatisfeita com o meu trabalho, eu só pensava em pedir demissão. E eu tinha muito medo de pedir demissão, como a maioria das pessoas tem. Porque você vai abrir mão de um salário, de benefícios, de uma carreira estável, de uma certeza. Porque não era só a estabilidade do emprego público. Eu me dava bem com as pessoas lá. Então, assim, eu tinha ali um lugar que era bastante protegido, não só pela estabilidade. Tinha uma segurança, tinha um histórico, né? Eu já estava... Quando eu comecei a Cruzando, mais de 6 anos eu estava já nesse emprego. Que eu estava insatisfeita. Porque o tempo passa, não tem jeito, né? A gente vai fazendo os movimentos, mas o tempo, ele vai passando. E aí eu pensava muito em pedir demissão e eu comecei esse medo do desemprego, o medo de não ter dinheiro para pagar as contas, eu sentia muito. E então eu comecei... E a gente estava numa época, Brasil, assim, na casa dos 13 milhões de desempregados, 14 milhões de desempregados, pós-impeachment da Dilma, tal, enfim... Só se falava em desemprego e eu querendo ficar desempregada, querendo pedir demissão. E aí, nessa noite do dia 31 de janeiro, eu cheguei em casa, que um dia normal, assim, uniforme, correria, sei lá, eu tava dando janta pro meu filho, por acaso não tava passando nenhum desenho na televisão e tava no Jornal Nacional. Não era uma rotina da minha casa. A minha rotina é meu filho dominando até hoje a televisão. E aí, no jornal... Todo dia passa sobre o desemprego. E naquela época passava muito mais. Hoje em dia acho que menos. E bem daquele jeito do impacto econômico, né? Gráficos, estatísticas e tal.
E eu fiquei prestando atenção, pensando, que louca eu querendo entrar nesse número, né? Eu querendo fazer parte desse gráfico. Aí, na hora que terminou de mostrar gráfico, número e tal, eles foram entrevistar pessoas nas ruas. E aí, entrevistando pessoas nas ruas, na fila, né, de agência de emprego, ali na região central de São Paulo e tal. Uma das pessoas que eles param é a Sueli. É uma mulher, ela falou por 14 segundos no Jornal Nacional, assim. Eu já assisti 1 milhão de vezes, né? Ela falou por 14 segundos e ela falou, eu sou faxineira. Perguntam pra ela, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, tô procurando emprego, sou faxineira, tô há 8 meses desempregada, tô sendo despejada com os meus 3 filhos, eu tenho 20 centavos pra voltar pra casa, não sei como que eu vou fazer. E eu, na hora, levanto do sofá e falo, eu vou pagar os aluguéis dela. Eu vou tirar dinheiro da poupança, eu vou pagar os aluguéis dela, porque o fato dela ter falado, acho que eu sinto, né, que é a questão de ser despejada com 3 filhos. Você Na minha mãe, cabeça, né? Como não ter essa proteção? a minha conta foi muito simples. Eu falei, ela vai pra rua com os 3 filhos? Foi a primeira coisa que eu pensei. Ela vai morar na rua com os 3 filhos? Quem são esses filhos? Não sei. Não sei quem é a Sueli, não sei quem são esses filhos. Mas eu falei, eu vou pagar os aluguéis dela, eu vou tirar dinheiro da minha poupança, eu vou pagar. Me deu um negócio, né? E aí, meu ex-marido, na ocasião, falou, mas quem é essa mulher? Aí eu falei, não faço a menor ideia. Mas, meu Deus, como que ela vai ser despejada com o filho? E eu falei, não, eu vou falar com ela, eu vou pagar. Ele falou, mas como que você vai encontrar essa mulher? Aí eu falei, eu vou ligar lá. Aí ele, aonde? Aí eu falei, não é, no Jornal Nacional. Ele falou, você tá maluca? Você acha que o William Bonner vai saber quem é essa mulher? Mas eu não sei, eu acho que essa inocência também que eu tinha, assim, porque hoje eu olho pra trás e eu vejo, Bia, essa inocência era muito latente, assim, eu achava que tudo era muito fácil, que tudo era muito simples. E talvez até fosse, né? Talvez a vida seja assim, a gente que complique. Mas eu tentei achar, e nessa de não achar, de não encontrar, de não conseguir falar, surge essa vontade. Você encontrou a Sueli em algum momento, não? Encontrei depois de 1 ano e pouco. Você encontrou ela? Nesse dia, encontrei. Mas eu procurei muito por assim, de tentar ligar realmente no Jornal Nacional, procurar em redes sociais, e de chegar aí lá no centro. Eu falei, não, eu vou lá no centro, onde foi gravada essa matéria, eu vou lá nesse lugar onde foi gravado, alguém tem o currículo dessa mulher, e eu vou achar o currículo, e aí no currículo eu vou achar o telefone. Enfim, eu achava que ia ser fácil e não foi. Então, dia 31 de janeiro, essa matéria vai ao ar. Dia 3 de fevereiro, eu começo a Cruzando Histórias. Tipo, em 3 dias, eu fui ali muito atrás dela, não consegui. Nessa ida pro centro, eu vi muita gente desempregada, sendo mal atendida nas agências. Rodei em 24 agências na região da República. Na época tinha muito, né? Agência física, né? Acho que depois da pandemia isso descontinuou, né? Mas ainda tinha muito aquele movimento de pegar o currículo, ir pro centro, procurar. E não encontrei, mas eu falo, não encontrei a Sueli, mas eu encontrei o desemprego. Eu nunca tinha ficado desempregada. E eu nunca tinha tido desemprego próximo a mim, sabe? E esse dia eu falei, meu, é muito difícil. É muito difícil você colocar toda a expectativa num papel. E colocar ele embaixo do braço e achar que você vai até o centro e que alguém vai te ajudar, que alguém vai ter ali um emprego para te ajudar. E você estava do outro lado no RH, na lógica de receber essas pessoas. Né? E a dor, né, o medo é uma outra coisa, né? E eu enxerguei um RH, porque assim, normalmente quem escolhe fazer RH, a gente escuta assim, eu mesma, né? Porque eu quero ajudar as pessoas, eu gosto de pessoas, então eu vou fazer RH. Mas aí eu conheci um RH, nessa ida pro centro, que não era um RH que gostava de pessoas e que cuidava de pessoas. Não, era um RH que mal olhava na cara das pessoas. É uma crueldade. Jogava o currículo em caixa de papelão, dentro da gaveta. Muitas meninas que eu vi atendendo, elas não levantavam nem o rosto pra olhar pra pessoa. Então a pessoa passava horas numa fila, chegava lá, o currículo jogava... E aí, toda aquela, né, eu enxerguei muito aquela frustração das pessoas de, meu Deus, eu vou mais uma vez, vou voltar pra casa sem nada, e esse atendimento ruim. E aí foi ali que eu falei, pô, por que a história da Sueli se conectou tanto comigo a ponto de eu fazer todo esse movimento pra tentar achá-la? Será que ao invés de ficar falando de número, de estatística, por que a gente não fala das histórias? Quem são as pessoas? Quem são esses números? Quem são essas estatísticas, né? E aí foi que eu falei... Né, minha irmã, eu falei pra minha irmã, eu queria conhecer alguém que tá desempregada, eu queria ajudar, então, se eu não achei a Sueli,
Aí fui conhecer a minha irmã, me indicou uma mulher, eu fui na casa dela, fui conhecer a história dela, e eu gostei muito da história dela, e publiquei no Facebook. Só que minha irmã insistiu muito pra eu publicar no Facebook. Não, publica. Eu falei, putz, eu sou romântica demais, eu sou pisciana demais, eu tô romantizando a história difícil da mulher. E a minha irmã, não põe, Bia, as pessoas vão te ajudar, já te ajudam tanto com o Rai África, com as crianças lá. Eu falei, meu Deus, será? Aí, com vergonha, eu falei assim, já sei, vou abrir uma página no Facebook. Porque aí ninguém vai ver. Na minha cabeça era assim, eu quero fazer, mas eu tô com vergonha. Aí eu abri uma página e coloquei o nome de Cruzando Histórias. Dia 3 de fevereiro. E publiquei a história da Diná. Não foi a história da Sueli, foi a história da Diná. E essa história viralizou. A primeira história? A primeira história viralizou. Viralizou. Era mais fácil antigamente. Hoje em dia, milhões não viraliza nada, né? Só flopa conteúdo. Mas viralizou, muita gente compartilhando. E aí comecei a receber doação, ajuda pra Diná, material escolar, comida, etc. Uma série de coisas. E no meio desse monte de gente querendo ajudar a Diná, apareceram pessoas desempregadas que falaram, pô, tô desempregada há 1 ano, eu quero contar minha história, eu tô desempregada há tanto tempo, quero falar com você, acabei de perder o emprego, quero contar minha história. E eu comecei a conversar com essas pessoas no inbox ali do Facebook, e eu falei assim, eu não sei nada sobre o desemprego. Nada. Nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu perto de mim. Não adianta querer... E aí o voluntariado, a gente aprende muito isso, né? Se a gente quer ajudar alguém, a gente tem que perguntar pra essa pessoa o que ela precisa. O que ela precisa. Não, a solução não é deve o que partir eu quero da dar, gente. né? Não é o que eu quero dar, é o que ela precisa, né? É o que ela precisa. Então, acho que... Por isso que eu falo, né? Como toda história tem a ver com esse começo. Porque não foi um insight que veio, numa ideia que veio do nada. Eu já sabia que era assim. Se eu queria ajudar essas pessoas, eu tinha que perguntar pra elas. O que eu faço por você? Como que eu posso te ajudar? E aí eu peguei uma lousa do meu filho, uma lousinha de giz, né, daquela de criança mesmo, e escrevi, está sem trabalho? E voltei lá no centro, com essa lousa. Não fazia a menor ideia do que ia dar aquilo. Como lá tem muito vendo ouro, dentista, óculos, não sei o que, aquela, né, centro de São Paulo, né? Eu falei, o pessoal usa aquelas banners e tal. Falei, vou pegar minha lousinha... com a mochila nas costas, muito tímida, segurei a luzinha. Eu não fazia ideia do que eu queria com aquilo. Morrendo de vergonha, mas falei, vamos ver o que dá. E aí, uns 5 minutos, parou uma primeira pessoa. Fala, você tem vaga de emprego? Aí eu, não. Aí a pessoa, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, eu trabalho com RH, posso te ajudar de alguma forma, né? Quem é você? Me conta a sua história. E essa mulher desembestou a falar e contar dela, do filho, da nora, de não sei o quê, de todas as dificuldades e tal. E aí parou uma segunda, terceira pessoa e eu comecei, isso é muito legal. É muito interessante conhecer as pessoas, conhecer gente diferente e tal. E eu comecei a entender de desemprego, escutando o que as pessoas que estavam desempregadas estavam passando. E me apaixonei pela ideia da luzinha, né? E aí, muitas dessas histórias que eu ouvia pelas ruas, eu contava nessa página do Facebook, Cruzando Histórias. E aí, aumentou bastante os seguidores da página. Muito. E aí, o que aconteceu? Bom, primeiro porque era isso. O tema do momento era desemprego. Então, tem ali uma menina que tá contando histórias de pessoas desempregadas e isso é legal. E aí, muito rapidamente, com essa viralização, jornalistas começam a ver esse conteúdo no Facebook. E aí me liga um cara um dia que fala pra mim, eu queria... achei super interessante o que você tá fazendo. Porque aí as pessoas começaram a se recolocar. Eu contava as histórias, alguém oferecia um emprego, dava certo e a pessoa se recolocava. Falava de fulano, ou uma agência me ligava, tô com vaga pra tal, você conhece alguém? Pô, conheço. E começou um monte de gente a se recolocar por conta da Cruzando Histórias. E aí um jornalista me liga e fala, muito interessante o que você tá fazendo, cara, você tá salvando o desemprego. Eu falei, não, pera, calma, não é bem assim, né? Tem algumas pessoas se recolocando. Eu quero gravar uma matéria com você pro SBT News, que é o jornal da noite do SBT, da televisão. Cara, eu não fazia a menor ideia do que era falar na televisão. Menor ideia, não fazia a menor ideia do alcance que isso poderia ter, nada. Aí eu falei, tudo bem. Aí perguntei pro meu chefe, o SBT quer gravar comigo, posso gravar? Porque eu tinha horário de trabalho, né? Não, pode, fala pra eles virem aqui, então, vamos ver e tal. E eu gravei essa primeira matéria com o SBT.
Eu não tinha site, muito menos um CNPJ, nada. Eu era só uma menina, uma lousa e uma página no Facebook. Aí uma amiga que era jornalista, ela falou assim, Bia, isso daí vai dar muita repercussão, você tem que ter um e-mail, pelo menos. Você tem que ter alguma coisa, eu vou te ajudar. E ela correu fazer, porque já ia sair à noite, né, na televisão. E realmente, eu recebi 5.000 e-mails em 2 horas. Logo à noite. À noite, no Jornal da Noite, do SBT. E é flopado. Eu recebi 5.000 e-mails em 2 horas. Falar é flopado, né? Meu celular travou. E foi um susto, porque não imaginava. E aí, primeiro que assim, lógico, não era só a minha história, mas eles florearam de uma forma que, pô, essa menina tá salvando o desemprego no Brasil realmente. Fala com ela que resolve. E aí eu recebi e-mail de todos os estados, pessoas de todos os estados do Brasil. Muita gente mandando currículo, mas muita gente contando história. E eu tinha falado alguma coisa, eu nem lembro direito, posso até um dia rever, faz muito tempo que eu não vejo, mas eu tinha falado alguma coisa sobre, eu faço questão de escutar, de responder e tal, pronto. Eu falei, e agora? Eu vou ter que tirar férias pra responder? Juntei minhas amigas. Não tinha ChatGPT? Não tinha, mas nada, né? Falei, vou juntar minhas amigas te ajudo. A gente fez um mutirão e passou o final de semana inteiro respondendo todos os e-mails. Só que o SBT começou a replicar essa matéria nas afiliadas. Caramba. E isso me gerou uns 3 meses de muito trabalho, de ficar respondendo e-mail e tal. E aí, com isso, mais jornalista. Vamos fazer uma matéria pro portal tal, vamos pôr no jornal tal. E a Cruzando começou a aparecer na mídia. E o que era Cruzando? Era você com ela. Era um projeto pessoal, entendeu? Era uma coisa minha. Não era um projeto social, não era uma organização... Nada, não era nada. E então eu tive que amadurecer a Cruzando e entendendo o que eu queria fazer, fazendo. Não tinha mais opção, assim, sabe? Não teve um planejamento, não teve uma concepção, não teve um plano de negócios. E também acho que é interessante lembrar que nessa época foi quando começou a surgir startups para todos os lados, né? Já estavam surgindo muitas startups. E o conceito de negócio social, né? Do setor 2,5. 2,5, que ninguém fala mais hoje, né? Mas e eu não tinha experiência. Muito falado. Era muito falado. Era uma época assim que, nossa, né? E eu comecei a sentir uma cobrança de, mas o que você é? O que é a Cruzando Histórias, né? E eu, cara, eu não sei o que é. Mas o que você quer? Pra onde você vai? O que você quer daqui 5 anos? E eu, meu Deus, eu não sei o que eu quero amanhã, sabe? Olha só, mas agora você conseguiria dizer sobre o que era, né? Consigo, Porque a gente, depois que passa, né, as pessoas vêm o tempo todo, eu recebo mensagem de alguém perguntando, eu tô fazendo tal coisa, como é que eu faço? E taraná. Eu tô me sentindo tão desorganizado e não sei o que. Eu falei, fica tranquilo, a gente começa assim, é um movimento. Daqui a pouco você encontra o foco. E demorou muito, olhando, muito. Eu acho que também tem um lance hoje em dia que eu sinto, que é o imediatismo, né? A gente tá cada vez mais imediatista, a gente quer que tudo dê certo agora, a gente não quer plantar. Teve até uma mentora da Glocal, que foi onde a gente melhor se conheceu, que ela contou uma história. Eu não lembro agora o tempo. Talvez eu erre a questão do tempo, mas ela disse, se você quer tomar suco de laranja, você vai ter que plantar a árvore e ela vai demorar 10 anos. Não lembro agora se são 10 anos. Não tem o que você faça que esse fruto fique pronto antes de 10 anos. Ainda bem que você quer jabuticaba, né? Você pode... Licor de jabuticaba. Jabuticaba demora mais de 20 anos pra tudo produzir. Tem um tempo. Então, assim, não adianta correr, não tem o que faça. É lógico que a gente vê... Acho que os nossos olhos correm muito para esse lugar de sucesso, né? De coisa que acontece Mas aquilo lá é a exceção. Tem muita gente naquele trabalho de formiguinha do dia a dia. E o meu trabalho, apesar de ter tido essa exposição midiática de início da Cruzando, de ter um monte de seguidor que entrou... Hoje, sei lá, a nossa página do Facebook tem 15 mil seguidores. Né? Hoje a gente nem usa o Facebook. Mas desses 15 mil, 14 foram desses 3 meses de início da Cruzando. Então, para aquele tempo era muito legal. Foi um negócio, né? Foi aí que, enfim, né? A gente se conheceu também. Então, eu me lembro que a gente, na Glocal, nós convidamos, né? Inclusive, se procurar hoje, Recado Social Cruzando Histórias, provavelmente está lá no YouTube ainda. Tá lá no YouTube. A gente fazia o Recado Social e perguntava para as pessoas, fazia 3 perguntas, né?
que você pode fazer, né? Alguma coisa assim que é mais técnico e uma coisa... Pelo menos 2 vagas tinha que ser falado, né? O que você pode fazer, que no caso seria mais técnico, por exemplo, eu estou sem site, eu preciso de uma pessoa de marketing, eu preciso de um administrador. E uma coisa que qualquer um podia fazer, que qualquer pessoa poderia fazer para te ajudar, né? Geralmente eram essas perguntas que eu fazia. E eu me lembro, a Bia foi uma das primeiros no Recado Social, que um dia o Recado Social da Glocal fez virar aceleradora, né? Foi, inclusive, quem me indicou foi o Cassiano, que era um colega lá do CRQ, lá do meu emprego público, porque eu conciliei o emprego público com a Cruzando Histórias 2 anos, fazendo dupla jornada, tripla, né, porque eu sou mãe, então dupla jornada, e aí ele admirava muito, me ajudava com algumas coisas, inclusive porque ele é designer e tal. E ele que me indicou pro Recado Social. O Cassiano é amigão, ele era ele foi equipe da Glocal. Muito querido, assim. Foi muito... Provavelmente tá ouvindo aí, vai mandar um recado. Sempre foi um grande admirador, assim, da Cruzando, sempre se manteve perto. Então, a Cruzando, eu acho que, assim, né, teve essa exposição toda, mas não significa que isso é suficiente para você virar uma organização... sustentável, não vira um negócio. Visibilidade, não vive. A gente não vive de visibilidade, não vive de promessa, né? Quem vive de promessa é santo. Sim. Quem vive de visibilidade não sei quem é, porque eu não conheço ninguém que só visibilidade dá algum retorno no sentido financeiro. Não, só visibilidade... Não. Então, esse começo foi muito caótico, pessoalmente também, porque eu não imaginava que teria ali uma oportunidade, eu não conseguia entender direito que oportunidade era essa, eu não me imaginava nesse lugar de empreender a Cruzando Histórias, de empreender uma ONG. Eu não sabia exatamente se seria um negócio social, porque tinha muito essa pressão de ser um negócio social. Só se falava nisso, então tem que ser um negócio social. Eu só escutava isso, tem que ser um negócio social, tem que ser. Eu ficava, por que tem que ser? Por que tem que ser? Então eu começo a querer estudar também. Aí eu preciso estudar. O que tá rolando? O que é esse setor 2,5? O que é ter uma organização social? Como que é uma ONG? Porque apesar de ser voluntária a vida inteira, eu nunca tinha estado nesse lugar de construção, das burocracias, Sim. Da parte ali administrativa, gestão, zero. Então eu tive que correr atrás disso e entender o que poderia ser, o que eu queria que fosse também. Porque tinha muita interferência. Porque do mesmo jeito que tinha gente desempregada me procurando, tinha gente de todo tipo, assim, até investidor de rede de comida japonesa, sabe? Cara milionário, que foi lá no meu trabalho me levar pra almoçar porque queria investir, e eu ficava... Meu, quem é você, sabe? Tipo, o que tem a ver com o que eu tô fazendo? Então, tinha muita especulação de todos os tipos. E tinha muita gente... assim, eu precisava começar a fazer dinheiro com algumas coisas também, né? Então, comecei a vender pulseira pra ajudar a impulsionar as histórias no Facebook. Comecei a vender camiseta. Vendia pão de mel também, que eu já tinha vendido bastante pra minha viagem, comecei a vender de novo. Então, eu tava tentando, porque eu colocava recurso próprio, mas eu não tinha tanto recurso próprio para fazer, então eu comecei a vender essas coisas e tentar me blindar também dessa especulação toda, porque era um processo meu de desenvolvimento, né? Então, eu tinha que respeitar e eu sou muito intuitiva, assim, então eu queria muito me manter fiel à minha intuição, a fazer uma coisa que realmente conversasse com quem eu era, que coubesse na minha vida. Então, foi muito difícil esse começo, assim, os 2 primeiros anos foram muito difíceis, né? E eu com o Raia África também, então, com o meu trabalho, mãe de uma criança pequena, morando longe. Então, era tanta coisa que eu ficava tentando achar chão, assim, sabe? O que é? E o que me ajudou muito nessa época foram as acelerações. Porque começou, né? Eu fiz a minha primeira aceleração foi com a Fundação Arimax. Eu participei lá de um concurso de projetos, era tipo um edital, ganhei, veio um dinheiro, que é até uma história bem legal, assim, a gente ganhava R$5.000, um cartão de R$5.000 para fazer aceleração, para ajudar ali no projeto que a gente estava fazendo e tal. Eram 10 empreendedores, e aí cada um ganhou R$5.000. E R$5.000, para mim, era muito dinheiro. Muito, muito dinheiro.
Pra quem vendia pulseira, né? De miçanguinha e tal. Pô, vendia brigadeiro, 5 mil, é muito dinheiro pra fazer a Cruzando. E eu tive a oportunidade... Eu acho que ali eu me entendi no terceiro setor. Eu fui fazer um curso na Yunus sobre negócios sociais. Saí de lá com a certeza que eu não queria ser um negócio social. Sim. Mas foi bom fazer, porque eu acho que muita coisa do que eu aprendi, tanto na Yunus quanto outros cursos que eu fiz ligados a negócios sociais, startups e tal, acho que me trouxe esse modelo de negócio que saber hoje o que você funciona não quer, bem. né? Mas principalmente de saber o que eu não quero. Eu ficava, cara, eu não sei, assim, sei lá quem tá escutando também, mas na época do negócio do setor 2,5, eu ficava, é muito chantilly pra pouco bolo. É muita gente fazendo muito pouco e floreando e se dizendo maravilhoso por fazer isso, sendo que no fim não tá fazendo nada. Eu sentia muito isso, assim, no mundo de startups e de negócio 2,5, sabe? E eu queria fazer, eu queria ir raiz, assim, eu queria ver transformação social e tal. Era assim antigamente e continua dessa mas tem muita gente mas eu acho que hoje... tem muita gente. Mas eu acho que hoje, não sei, assim... Ou eu tô muito centrada e bem conectada, né? Criei minha própria rede de empreendedores sociais e enfim, a gente vai criando, né? Nossa nova bolha, assim, isso. Né? E aí tem muita gente legal e muita gente fazendo muita coisa de verdade, que eu acho que eu nem perco meu tempo sabendo o que tá acontecendo ali, sabe? Eu acho que passa isso mesmo. Eu acho que a gente sabe que existe, mas a gente não tá... não escolhe como não me antes. relacionar com essa turma. Pessoal, Bia, eu percebi um negócio aqui que tem uma lógica aí nesses dois lugares, né? Quando você tá ali, antes de você chegar na Cruzando, você sabia o que você não queria para chegar lá. Sim. E aí, quando chega no 2,5, eu sei o que eu não quero. Então, bastante na vida da gente tem umas coisas aqui que eu não quero. Você não sabe o que você quer, mas você sabe o que você não quer. Já tem né? Passa um risco no chão aqui pra lá. Mas naquela época, eu acho que tava muito nesse movimento. Tinha muita coisa de startup. Era muito. Sim, era um negócio... a gente abriu startup. Era uma loucura, né? Tipo, era tudo só... tudo era sobre abrir uma startup. E aí eu corria disso. Aí, realmente, na Fundação Animax, eu falei, eu quero o terceiro setor. Eu quero isso. Eu quero entender o que é uma ONG. Eu quero entender como que eu construo isso. Me abriu a cabeça e comecei a fazer amigos nesse lugar, né, do terceiro setor, assim. Comecei a ver outras pessoas que estavam fazendo também ideias geniais. Algumas que, infelizmente, morreram pelo caminho e até hoje eu penso, caramba, a ideia era muito melhor que a minha. Era muito boa, eu também vejo isso o tempo todo. Eu lembro, caramba, onde tá fulano? Que era tão legal. Como assim não fechou? Como assim não deu certo? E a Cruzando deu. E aí, no final foi final de 2018, se não, 17, acho que 17. No final desse processo, 6 meses ali com a Fundação Animax, esse grupo dos 10 empreendedores votava para um projeto que tinha chance de bem. Eu não lembro direito como era a pergunta. Mas nós mesmos, a gente votava para quem merece ter um destaque. E aí, os meus colegas escolheram eu e a Cruzando Histórias. E eu fiquei muito na formatura, né, da aceleração. Eu fiquei muito surpresa, porque para mim tinham gênios ali, com ideias geniais. Eu falei, a Cruzando, que eu ainda não... E eu ganhei um checão daqueles tipos de TV, assim, de R$10 mil. E na hora que eu ganhei aquele cheque, eu falo, parecia que ele era um cheque de 10 milhões de reais, assim, porque pra mim, ele veio com um peso que não era só o dinheiro, o valor não era só o dinheiro. Validação. Eram todas aquelas pessoas que eu achava muito fera, falando que eu era muito fera. Aí, isso foi um sábado. Na segunda-feira eu fui pedir demissão. O Pedro falou isso pra gente em algumas vezes que a gente gravou aqui, sobre a autoestima profissional. Se você não alcança ela em dado momento da sua vida, isso vai atrapalhar você a dar o próximo passo. Ixi, na Cruzando o que a gente mais vê é pessoas sem autoestima profissional. E eu acho que... Lembra que eu falei assim, quando eu tava vendendo brigadeiro, que eu falei assim, pra mim foi você não é só uma assistente de RH concursada, você pode fazer outras coisas. Então, era a minha autoestima muito baixa,
que começou a ser fortalecida com o trabalho com o Rai e que se tornou ainda mais fortalecida com o trabalho com a Cruzando. Eu me entendendo inteligente, criativa, tendo a minha criatividade reconhecida, valorizada, oportunidades que surgiam para outras pessoas por conta das minhas ideias. Então, ver tudo isso acontecer na minha vida foi muito estimulante. Porque lembra aquela história que eu contei conversando com o Rafa, que eu falava, ele vai falar, mãe, por que você não fez nada com a sua vida? Por que você não tomou as rédeas da sua vida, tal? De repente, eu tá fazendo tudo isso e tá acontecendo tudo isso, não só para mim, mas para tanta gente que procurava a Cruzando e encontrava soluções na Cruzando, né? Então, assim, é muito doido. E me perguntam muito, né? A Cruzando demorou 4 anos para começar a ter recurso financeiro, para sair desse... E por que a história da Fundação Arimax é interessante? Esses 10 mil entraram no cartão dos 5 mil. Então, ao todo, foram 15 mil reais. E eu vendi, como eu disse, vendia pulseira, vendia camiseta, começou a ter doação recorrente, né? Comecei a fazer aquelas campanhazinhas de doação pontual, doação recorrente. E ali eu fui pagando uma contabilidade, fui pagando um jurídico, fui fazendo a Cruzando acontecer ali formalmente, né? Virou uma organização social depois de um ano. Uma organização sem fins lucrativos, né? Comecei a fazer encontros, levar um bolo nos encontros. Então, começou a estruturar, mas demorou muito para realmente dar certo. Eu fiz 13 acelerações. 13 acelerações. E, eu assim, me inscrevi, eu queria. O que você considera em cada uma delas? Assim, tem algumas que você fala assim, isso aqui foi Eu acho que, assim, de todas, já me perguntaram várias vezes, por que fazer uma aceleração? Porque tem muita gente que fica nessa, vale a pena, não sei o quê. Me procuram até pra dizer, você acha que vale a pena? Eu falo, das 13, o que foi bom? Construir rede. Sim, é isso. As pessoas que eu conheci nessas 13... foi muito importante, não só de mentores, mas de colegas empreendedores. Que é você olhar para o lado e não se sentir sozinho, porque o empreendedorismo é muito solitário. Então, você vê outras pessoas fazendo, né, e se esforçando, e passando dificuldade, os altos e baixos. Então, as conexões que eu fiz nessas 13 acelerações, elas me sustentaram. Que legal. Me sustentaram. Então, assim, não tinha sustentabilidade do dinheiro, mas eu tinha rede. Eu olhava para o lado e tinha gente. E às vezes eu tava passando dificuldade, mas tinha uma dificuldade maior do meu lado, sabe? Quem tá passando mais dificuldade. E aí a gente vai se motivando, a gente vai se apoiando, a gente vai, né, se entendendo ali. Essas conversas, né, com os treinadores, os mentores, dizendo, faz isso, dá esse passo. Né? A Fundação Arimax foi muito importante das minhas acelerações porque foi a primeira, porque foi onde eu falei, cara, eu sou uma empreendedora social e pelo dinheiro. E esse dinheiro que eu falo que é engraçado... há 2 ou 3 anos, se não me engano, imagina, isso foi o primeiro ano da Cruzando, 2017, que eu fiz esse... 2017? 2018. Foi 2018. Em 2024, final de 2024, toca meu celular, era o Matheus, da Fundação Arimax, ele tá lá até hoje. E eu, nossa, né, fazia tempo que eu não falava com o Matheus, atendi, é um querido, a gente sempre, né, mas não tinha por que o Matheus me ligar. E ligação é estranho, né, gente? Sim. Vamos combinar. Aí tocou o Matheus, eu tava na confraternização, a gente tava fazendo uma festinha da Cruzando num barzinho perto da Cruzando, assim, né? E o Matheus me ligou e falou assim, oi, Bia, tudo bem? Tudo bem? Matheus, lembra de mim? Lógico que lembro, né? Tipo, você acompanha redes sociais e tal. Ele falou, Bia, tô te ligando por uma coisa muito estranha, você vai achar muito estranha, mas... Você sabia que tem crédito no seu cartão da aceleração da Arimax? Eu, fiquei com vergonha. Aí ele, então, é que o cartão vai vencer, e aí se você não usar esse crédito, ele vai voltar para a fundação. Porque já faz 5 anos que esse crédito tá com você. Aí eu, eu falei, aí ele falou, que foi? Eu falei assim, não, eu sei, o cartão tava na minha carteira. Caramba, passou 5 anos na sua carteira. E eu sabia que tinha 900 e poucos reais lá. R$1.000, vai. Tinha R$1.000 nesse cartão. Eu sabia. Mas eu tinha certeza que tudo ia dar errado e que aquilo lá ia me salvar. Que coisa. Eu fiquei... Porque a gente tem um lance... Você economizou e guardou aquilo como se fosse tua... A gente fala... Uma pedra de salvação. É muito comum, né, no empreendedorismo, a gente tem uma vibração na escassez. A gente sempre acha que vai acabar, que não vai dar certo, que vai quebrar, que a gente vai passar toda a dificuldade de novo e nananã. Então, eu guardava aquele cartão
E aí eu falei pra ele, ai, Matheus, você não vai acreditar, esse cartão tá aqui na minha carteira, eu olho pra ele todos os dias, eu sei que tem esse dinheiro lá. E eu não uso, porque pra mim um dia vai dar errado. Imagina, a Cruzeiro já tinha contrato com L'Oréal, já tinha contrato com iFood, com Ultragás, com Odontoprev, já tinha uma série de produtos, serviços rodando, já tinha um time que tava tendo uma confraternização e eu guardando aquele dinheirinho com medo que fosse acabar, que fosse tudo dar errado e achando que ele ia me salvar. E aí o Matheus falou, Bia, posso te falar uma coisa? Mesmo que dê tudo errado, não vai dar. Ele falou, não vai dar tudo errado. Mesmo que dê tudo errado, esse crédito que tá no cartão não vai te salvar. E a gente começou a rir. E ele falou, gasta esse dinheiro, senão vai voltar pra fundação. E aí, nesse mesmo momento, eu pego esse cartão na carteira, entro no bar que a gente tava e falo assim, passa tudo que tiver. Eu acho que tem uns R$1.000. E aí tinha 980 e poucos, se não me engano. E eu paguei a conta da confraternização, gastei de cerveja, né? Era a primeira vez que a gente tava fazendo uma festinha nossa, Legal, do time. cara, E eu paguei com esse dinheiro. Mas ele eu gosto dessa lembrança porque eu acho que a hora que eu gastei, eu ainda tenho o cartão. Mas a hora que eu terminei ele, eu me emancipei daquele lugar de começo. Eu falei, cara, é isso. Passou, é outra fase. Passou, não vai acabar, Agora não é vai uma dar tudo nova era. errado. E aí a gente eu começo o ano seguinte, que eu acho que foi 2024, não sei. Eu começo o ano seguinte, vai dar certo. E tem dia que não vai dar, e tem dia que vai ter problema, que vai dar tudo errado mesmo, que a gente acha que, meu Deus, grandes problemas, mas aí vem grandes soluções de novo. E as coisas vão acontecendo, assim. Eu te vi nessa caminhada que a gente tem, né? Eu lembro da aceleração. Você foi dos primeiros ciclos, né? Não sei, o segundo? Primeiro ano. Eu sou a cobaia total de Glocal aqui, Caramba, ó. Sou o primeiro ciclo. Eu comia coisa. amendoim, tomava Coca-Cola. Era isso que a gente Era que a gente tinha, né? Não tinha Era que aquele a gente coquetel tinha. lá. Agora eu vou lá Mudou na Glocal e eu tudo, falo, né, nossa, coisa. que isso, buffet, brownie, que loucura. Pois é. melhorou só da bastante, primeiro A gente também cresceu, né? A gente também... De carne seca. Nossa, não, gente, tá muito próspero, muito próspero. Ai, graças a Deus, porque é isso. Eu sou de turma já mais gourmets, né? Nossa, o meu era aquela bolinha de amendoim branca lá, que é uma delícia, eu não estou reclamando. Mas você perguntou das acelerações. E a Glocal, ela tem um lugar, assim, muito especial no meu coração, porque eu senti na Glocal aquela conexão que eu falava de Deus e tal, que eu falava com Deus e tal. Eu senti esse servir muito presente na Glocal. Então, com vocês, não era uma aceleração comercial, não era uma coisa que era uma startup montando uma aceleração para bater uma meta, para mostrar um resultado. Vocês realmente queriam transformação social. E eu acho que o acolhimento que vocês promovem, que vocês oferecem para os projetos, é totalmente diferenciado. Eu falo isso para a Ju, enfim, né? A Ju também é um presente da aceleração. Se fosse só para conhecer a Ju, já teria valido a pena tudo. Mas o quanto é humano, o quanto é de verdade, o quanto a sensação é de estar em casa. De se formar ali uma família, né? Então, eu sempre me senti num lugar familiar. Num lugar onde não era... Eu sei que é comercial também, e tem que ser, mas eu me senti em casa. Eu me senti em casa com vocês, eu me sentia vista, sabe? Eu me sentia confortável para errar, para trazer meus problemas, meus desafios. Eu tive um mentor maravilhoso, que é o César, né? O César Bertini. Sim, foi o meu legal. mentor. E o Ele César, é do conselho, né? Do conselho. Ele é muito presente. Agora, a gente que é do conselho, a gente tudo... Chegou a hora, né, da gente deslocar para ser mentor especialista para que tenham os mentores que acompanhem. Mas naquele começo, lá nos primeiros ciclos, nós éramos os mentores. Não, vocês faziam tudo, era tudo. Assim, todo mundo estava lá, a fazendo gente... A Ju veio aqui, ela falou, a gente tirava o lixo, fazia não sei o Tudo. quê, fazia o café e tal, né? tudo, nossa. Foi muito que nem especial. Você falou, né? Quando lá no começo tem pão de mel sendo vendido. Tem, Era tudo, né? assim, era tudo muito raiz, né? Inclusive não era a comunidade da Vila, não é onde é hoje. lá na Pedroso, era né? antiga. É. Mas foi muito especial, assim. E também é de onde eu tenho conexões muito fortes até hoje. Como o caso da Ju, né? Que se tornou uma amiga, assim.
a gente troca muito sobre trabalho, mas tem um carinho que vai muito além do empreendedorismo. E então o César também foi muito especial para mim, sabe? De me ensinar a trabalhar. O César, ele me ensinou a trabalhar. Eu falo que teve uma mentoria que ele me ensinou a fazer Google Agenda, como montar a minha agenda. E até hoje eu trabalho bem, sou mais produtiva e mais organizada por conta daquela mentoria. Olha só. Porque eu vivia super assim, ai, César, eu não consegui fazer, eu não dei conta, minha vida é muito corrida, muita loucura, não sei o que. Ele falou, a minha também é. Mas vamos organizar isso. Ele me pegou numa salinha lá e falou, como que você usa o Google Agenda? Me mostra a sua agenda. E eu mostrei, ele falou, não, mas cadê o horário de levar seu filho na escola, o horário de fazer almoço, o horário de tomar café, o horário que você acorda? Cadê na sua agenda? Eu falei, não, mas isso eu vou pôr... Você tem que pôr tudo na sua agenda. E aí, desde então, eu coloco tudo na minha agenda. E isso mudou completamente a minha gestão de tempo, a minha produtividade. E eu ensino isso para as pessoas. Então, as pessoas vêm trabalhar comigo. Eu pego no pé de todo mundo que trabalha comigo em relação à agenda, a se organizar com a agenda. Então, assim, para ele, com certeza, isso foi, né? Eu já falei isso várias vezes, já contei essa história, e talvez para ele nem lembre desse dia. Ache tudo isso uma loucura, mas para mim foi uma virada. Ele lembra, assim. Ele lembra você, quando a gente tava... Uma das últimas vezes que a gente fez um evento lá e você falou, ele estava do meu lado. Eu perguntei o que você ensinou para ela. Aí ele me contou. Ele lembra. Que bom. Mas eu acho que tudo, assim, a gratidão, né, que a gente... Acho que na Glocal eu também sentia isso muito presente, assim, da gratidão, de falar sobre o servir, sobre agradecer, sobre ser grato, né? Eu aprendi muito. Mas é isso, assim, acho que essas acelerações todas foram muito importantes. Mas também foi importante eu entender que eu não precisava fazer mais, sabe? Nova fase. Já foi, né? Já deu, né? Já precisa. Nova fase. E aí, hoje eu participo de algumas acelerações, mas como mentora, como especialista em algum tema, ou contando a história, né? Ajudando voluntário, assim, né? Mentorando, acompanhando, inspirando. Mas foi importante também parar, porque eu tava... Não, preciso... A gente nunca se acha suficiente, né? Falta, né? Isso fica ali sempre... Né? Você tá faltando aprender. Preciso aprender mais, preciso fazer mais. Super aprendizado que eu ainda não tenho, né? Pra entregar. E lógico que a gente sempre vai ter... A gente sempre vai estar aprendendo, óbvio, mas chega uma hora que você também precisa... Não, deixa eu fazer. Não é só ficar... Eu tenho que confiar, eu tenho que entender que eu sei, eu preciso confiar em mim. E é isso, cara, tudo é 9 anos, 9 anos. Que legal. Parei de fazer aceleração. Bia, em 2024, Cruzando Histórias ganhou o prêmio Melhores ONGs. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa experiência. O Melhores ONGs, a gente tentou por 3 anos e a gente conseguiu no 3º ano. E então era uma coisa para nós, acredito que para muitas ONGs, é como se fosse um checklist de tudo que a gente precisa ser e fazer. Então, apesar do prêmio ser muito legal, o prêmio em si, né? Tipo, ganhei o prêmio, é legal. O processo é interessante, porque o processo exige que você amadureça. Então, foi muito importante para nós os 3 anos que a gente participou antes de ganhar. Porque aquilo ajudou a organização a amadurecer, a gente a amadurecer. Tem coisas que são importantes que no dia a gente tá fazendo tanta coisa, a gente tem que entregar tanta coisa, né? Porque é isso, a hora que o dinheiro vem, a gente acha, o dinheiro veio, que bom, mas putz, aí aumenta muito a responsabilidade, nível de entrega, e a gente acaba largando mão de algumas coisas que são importantes. Então, eu acho que o Melhores ONGs ajuda a gente a amadurecer. Mas foi muito importante ter ganhado em 2024, né? Porque a gente tentava, não dava. Aí, na hora que tentou e deu, foi um sabor muito especial. Inclusive, quem me contou que deu, porque eu tava dirigindo na hora que saiu o resultado, foi a Dani, que trabalha na Glocal. Ela me ligou de vídeo, e a gente chorou, e foi muito emocionante. Enfim, ela me contou emocionada, porque ela foi beneficiária da Cruzando, né? Foi voluntária, foi beneficiária. E eu fiquei muito emocionada, a Ju comemorando. E as minhas amigas, porque isso o Melhores ONGs é muito doido. Porque, assim, família, amigos que são da sua outra vida, né? Fora do trabalho, não conhecem o que é o Melhores ONGs, né? Não entendem a importância e a relevância. Mas quem é do setor... Isso é uma coisa... Nossa, é uma alegria tremenda, a gente tá assim, as nossas duas aqui, Expressação e Limiar, as duas aqui estão Estamos lá. Né? Mas aí a gente ganhou, e aí... No dia da premiação, eu fui com a Camila da Teto, que é super minha amiga também, que a Teto também tinha ganhado.
E aí a Camila trouxe uma questão lá no dia do prêmio, no dia do evento, que ela causou um tumulto lá com a colocação dela. Ela pediu pra... Alguém tem uma... Né, o Marcelo tava lá na frente explicando o prêmio, o processo, tal. Alguém tem uma pergunta, dúvida? A Camila levantou a mão, eu não sabia, né? Nada, assim, não sabia o que ela ia falar. Aí pegou o microfone e deu uma baita de uma provocada lá, dizendo que ela achava absurda essa pressão que tinha dentro das organizações para ganhar esse prêmio, uma vez que tem um universo aí de mais de 800 mil organizações, e que já é um setor muito sobrecarregado, onde já rola toda uma estafa por conta de captação de recursos, transparência, entregas e tal, e que o prêmio se tornava mais uma sobrecarga. Ela fez uma provocação desse tipo, eu não vou lembrar exatamente. E aí o prêmio, a galera que tava lá se dividiu na turma que, uhul, Camila, e na turma que, o quê? Doida, não sei o quê, eu amo o prêmio. Mas isso não perdeu o sabor do prêmio. Inclusive, na noite, a gente foi destaque como a melhor ONG de inclusão produtiva. Foi uma surpresa, legal, porque... mais um prêmio. Então, foram 2 no mesmo dia. Foram 2 no mesmo dia. A gente sabia que a gente ganhou melhores ONGs, que são 100 melhores ONGs, né? Mas... Ai, perdão. A gente não sabia... Daí tem as categorias surpresa da noite. E na hora que falou... e aí a melhor de não sei o quê, a melhor de educação, a melhor... Minha expectativa ali era nula, não tinha, né? Falei, ONGs enormes, né? Que ganham todos os anos e tal. Daqui a pouco, cruzando... Nossa, na hora que eu vi, meu Deus! Como assim, cruzando histórias? Melhor ONG de inclusão produtiva... Foi muito legal. Também de encontrar gente conhecida lá, o Felipe Antunes, Sim. que é da Doare, que é da época da Glocal, que eu adoro, tava lá como jurado. Ficou super feliz, emocionado também. Então, essa festa que se faz e o quanto as pessoas estão ali torcendo, vibrando por você e tal. Mas depois que a gente ganhou, cara, não sei te dizer. Eu acho meio loucura, mas eu saí de lá assim, não precisamos mais ganhar. Já cumpriu, Mas eu acho que a média é essa. É esse sentimento. É um alvo... cumprido. E aí, a minha crítica hoje, talvez não é uma crítica ao Melhores ONGs, mas eu acho que a crítica ao processo. Eu acho que deveria ser um prêmio... Por exemplo, ganhou um ano, você só vai concorrer daqui 2 anos, daqui 5 anos. Eu acho que a gente não devia todo mundo concorrer a esses 100 lugares todos os anos, porque 100 é muito pouco. Tem muita organização incrível. Tem muita organização legal. E não sei dizer assim, mas desses 100, quantos que ganham todos os anos? Então tem ONG ali ganhando há 8 anos, 10 anos, 5 anos. E é frustrante. E eu sinto... vai saber, né, se o Marcelo vai estar escutando isso, mas eu sinto que gera uma frustração muito grande nos empreendedores que estão começando, que estão ali com 5 anos, com 8 anos, que é a sensação de insuficiência. Pô, por que eu não ganho? Por que eu não entro? Tô fazendo tudo e não entro. Mas 100 vagas é muito pouco para 800 mil, 900 mil organizações. Não sei quantas que se inscrevem. Tem um número lá, eles falam, né? Quantas se inscrevem. Mas eu fico assim... Tanto é que eu não queria concorrer em 2025. Quando falou, vai fazer melhores ONGs, eu falei, cara, eu queria deixar para outro. E aí a Glocal ganhou, a gente não ganhou. Eu nem olhei para o processo. A gente fez, eu nem revisei. A pessoa que fez e entregou do jeito que ela quis, porque eu nem olhei. Porque eu não tinha a mesma expectativa. Aí a Glocal ganha. Putz, assim, legal, tudo aquilo de novo, assim. Então, assim, é muito legal ver outras pessoas ganharem. Esse ano a gente colocou no planejamento estratégico o Melhores ONGs como um KR de um dos nossos objetivos. Mas eu fui muito clara pro meu time. Eu falei, o Melhores ONGs está aqui por conta do processo. Sim. É interessante a gente cumprir tudo aquilo. Que vai provar que você é em ordem. Mas vai ser o tiro na lua. Não temos obrigação de ganhar. E a gente não está, de fato, pleiteando essa conquista. Se vier, ótimo. Reconhecimento nunca é demais. Mas eu queria deixar no coração do meu time, porque sofreram que não ganhou ano passado. E eu não. E eu, assim... Eu fiquei tão comemorando a Glocal que eu nem... Que bom, sabe? Tipo, não vai ter espaço pra todo mundo. A Sou Bilíngue voltou a ganhar. Eu amo a Sou Bilíngue. Voltou, ganhou de novo 2025. Então, pra mim, é isso. Assim, eu também consigo ficar muito feliz e muito grata em ver acontecer perto de mim, sabe? Então... Que legal. O Melhores ONGs, ele tem esse sabor, né?
Eu fiquei muito feliz. A Sou Bilingue já tinha ganhado 2023, a gente já tinha ficado muito feliz em 2023. 2024, a Cruzano ganhou, a Soul não. Uhum. E aí eles ficaram muito felizes por nós. E agora a Glocal ganha, a Soul volta, então é muita alegria. Então acho que o prêmio Melhores ONGs é muito legal pra gente amadurecer, pra gente buscar, mas eu acho que essa provocação da Camila também virou uma chave em mim de tipo, não precisa virar uma... Não é, você não vai não prestar se você não estiver lá, você não vai ser menos se você não estiver lá. Continua, segue fazendo, segue melhorando, sabe? E uma hora vem, não só Melhores ONGs, como vem outros reconhecimentos. A Cruzano já ganhou várias coisas, vários prêmios, reconhecimentos. Eu já fui até pra fora do país, né? Quando eu imaginava que eu ia pra Suíça ganhar um prêmio de empreendedorismo social. E eu tive essa oportunidade. Então, tem muita coisa que pode acontecer que não seja exatamente aquilo. Isso, e vai ser mas que é legal. também, né? Vai ser, sem dúvida. Como é que as pessoas... Você está oferecendo... A Cruzando Histórias agora existe... Tá aí 9 anos e alguém está procurando, quer fazer... Vai precisar de vocês, quer fazer negócio com vocês... Como que você aparece? Você aparece uma palestra que você dá num evento de RH? Como que as pessoas encontram você, geralmente? Eu acabei de fazer esse balanço agora no planejamento estratégico e 90% das mulheres encontram a Cruzando pelo boca a boca. Tô falando de público de beneficiário. Público beneficiário, O boca a boca é muito forte. E dessa vez, olhando para 2025, para fotografia, se repetiu no comercial, na captação de recursos. Olha só. A Cruzando o nosso... Olhando para a prospecção ativa e receptiva, né? A gente teve um ativo de 15%. O restante tudo foi receptivo. A Cruzando é muito buscada hoje. Já foi o contrário, né? Já foi a gente ali desesperada tentando fazer contato. Mas você acha que é um espaço que falta gente atuando nesse lugar? Ou o jeito de atuar de vocês tem um diferencial? Eu acho que a gente aposta muito em construção de autoridade no lugar certo, que é o LinkedIn. Tá. E aí eu acho que o LinkedIn... Porque a nossa principal... Acho que vale falar, né? A nossa principal linha de captação é investimento privado. Então, é o nosso foco. Existem outras tantas linhas de captação. A nossa é o investimento privado. Então, é o investimento direto da empresa na organização. E o LinkedIn, para esse lugar, ele é muito positivo, porque as pessoas das empresas estão lá. Então, a gente investe muito em construção de autoridade ali. Então, principalmente através do meu perfil, né, de porta-voz. Então, eu sou uma pessoa muito presente, conto muito o que a gente está fazendo, gero reflexões ligadas às pautas da Cruzando Histórias lá. E, com isso, as empresas... Qual é a tua rotina no LinkedIn hoje? Ela é muito menor do que já foi, assim. Eu não tenho mais tanto... Você tem uma autocobrança, assim? Ou como é que você... Já tive mais... Você posta todo dia? Não. Posto 2 vezes por dia? Não. Eu entro todos os dias lá. Hoje, o LinkedIn... Vozes da minha cabeça e testes meus. Ele tá muito mais interessado em conversas profundas do que quantidade de conversa. Então, fazer post todos os dias não é negócio. Mas comentar post todos os dias é ótimo negócio. Então, eles, principalmente nessa era de IA, né, que as pessoas estão produzindo muito conteúdo através da inteligência artificial, o LinkedIn não está valorizando quantidade, ele está valorizando qualidade. Então, você estar presente nos comentários, interagindo, dando sua opinião, enfim, gera muito mais resultado do que você fazer post. Então, você pode pegar e fazer um post hoje, até desafio vocês aí, vai lá e faz um post. Super interessante, vai lá, faz um post e tal. Beleza. Vai e comenta um post que tá lá rodando na rede, que tá no assunto em alta, tal, que a galera tá engajando. Vai lá e coloca um comentário interessante naquele post. Olha o número de impressões do post e o número de impressões do comentário. O do comentário vai ser muito maior do que o seu post. O comentário vai ter muito mais visualização do que o seu post. Então, compensa hoje mais você entrar em conversas do que você ficar gerando conversa só por gerar. Então, eu continuo produzindo, mas estou postando muito menos. Antes eu postava 3, 4 vezes por semana. Hoje eu posto 1 ou 2, mas todos os dias eu entro em conversas que estão rolando na rede. Tá. Então, a gente faz isso de forma intencional com outros empreendedores sociais. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu abri,
Porque todo mundo começou com essa brincadeira, essa zoeira, né? Os amigos começaram com a zoeira que eu sou a pastora do LinkedIn, que eu levo a palavra do LinkedIn, que onde eu vou eu falo do LinkedIn. E aí eu dei uma palestra na ABCR, no Festival ABCR, sobre LinkedIn. E eu achava que ninguém vai se interessar. Cheguei lá, tinha gente pendurada até nas paredes pra escutar, foi muito engraçado. Eu falei, o que aconteceu? O que é isso? Tá lotado. E aí eu abri o grupo Biscoito de Impacto, que é um grupo de empreendedores sociais e de pessoas que trabalham com causas, que querem construir conversas no LinkedIn, e a gente se apoia muito. Então tem um movimento ali muito intencional. Por exemplo, a Daiane França, né, que é super minha amiga e é uma grande consultora em captação de recursos, gestão de organizações pequenas, né? Vou no curso dela semana que vem. Você vai no bootcamp? Vai ser lá no Cruzando Histórias, inclusive. Não sabia. Vai ser lá. E eu vou de forma intencional e sempre interagir com porque eu fiz isso muito com muitas amigas minhas, a Kelly, da Fundação Bi, a Ariane, da Sou Bilingue, a Ju, da Glocal, a Dai, da Mais Impacto. A Ju não tinha presença no LinkedIn, né? Não tinha. E aí, como eu tinha, né, esse negócio de Top Voice... Eu me lembro de você falar com ela. 40 mil seguidores. Uma vez que eu fui dar uma entrevista lá, né, que a gente gravou pra Globo, né? Tava junto, Eu falei, vai, porque se você começar a fazer, eu vou começar a comentar. O meu algoritmo joga a favor do seu post. Então, eu estando lá no seu post, ele vai ter mais visibilidade, porque ele vai ser mostrado pra minha rede. Então, eu fiz isso com muitas amigas minhas. Me fala, me manda que eu vou lá e comento. Me manda que eu vou lá e comento. Pra eu impulsionar o conteúdo delas. E aí, a gente montou esse grupo pra fazer isso com mais gente. Entre mais pessoas. Então, hoje eu vejo que tem muito mais gente, muito mais empreendedores sociais e pessoas aí do terceiro setor dentro da rede, porque a gente foi formando esse movimento de apoio. Tem alguns críticos, né? Alguns haters lá que vão lá, porque estão fazendo isso, não pode, que não sei o quê. Eu falei, como não pode? Um monte de gente legal, fazendo coisas legais, que as pessoas têm que conhecer. O pessoal não tem notícia boa, né? Mas vive um mundo. Gente, pelo amor de Deus, vamos se fortalecer, cara. Vai reclamar de outra coisa. Deixa a gente aqui no nosso grupo. Mesmo que a gente tenha quase 1 milhão de ONGs aí no Brasil, existe muito mais problema do que organização para resolver esses problemas. Sim, total. Então assim, vamos tanta coisa. Eu falei, vai ser chato em outro lugar. Deixa a gente aqui com o nosso biscoitinho, se ajudando, se fortalecendo. E com isso, de novo, novas amizades, parcerias, a gente conhecendo coisas legais que estão acontecendo no Brasil afora, que furam, né? Saem da nossa... Eu sou da causa de mulheres. A Cruzando Histórias é uma organização feminina, feminista, que atua por empregabilidade. Natural que a gente se conecte mais a esse universo. E lá no Biscoito de Impacto, não. Tem gente de outros estados, tem muita gente da pauta ambiental. E então a gente fica sabendo, a gente aprende com o conteúdo deles também. Então acho que é uma troca muito saudável, sabe? A gente formar a rede... E também eu acho que a gente constrói ali, não sei, talvez seja uma percepção minha e não de todo o grupo, posso até pesquisar melhor sobre isso, mas eu acho que isso fortalece a nossa autoestima, da gente não se sentir tão, pedinte, sabe? De ficar sempre pedindo, ou se sentindo pior do que outras pessoas que estão fazendo, né? Porque tem muito isso no LinkedIn, né? Essa comparação, né? Parece que lá todo mundo está sendo promovido, parece que lá todo mundo tem sucesso. A gente também tá conquistando um monte de coisa. A gente também tá tendo sucesso. A gente conversa que a gente teve aqui agora há pouco, né? Vamos, sabe? Vamos mostrar. Então, eu sou muito entusiasta, assim, do terceiro setor. E vou tentando ajudar como eu posso, assim. Nem que seja contando as minhas desventuras, que são muitas. Mas eu acho que isso também ajuda, né? A gente Bia, quando a gente tá falando disso, né? Você falou da causa das mulheres e tudo que a gente sabe que envolve, né? A dificuldade da mulher no trabalho, porque um dia ela parou de trabalhar porque ia cuidar da mãe, do pai, que ficou, né, doente, foi ter um filho, como você contou da tua história, né? Que já tem uma parada ali, já tem uma mudança de tudo, né? De corpo, de cabeça. Essas histórias aqui, elas são... encontrar essas mulheres, a gente entrou nesse lugar da autoestima profissional, como que é uma mulher que está ouvindo a gente aqui, ouviu isso que a gente está falando, como ela encontra, e o que você fala, você vai fazer, vai chegar lá, qual vai ser a jornada de experiência dessa mulher que parou de trabalhar por algum motivo,
justo, né? E agora ela precisa voltar. Ela quer voltar, mas tá só encontrando coisas que não tem sentido. Às vezes não tem sentido naquela carreira que ela tinha. Ou naquele momento de vida que ela tinha. Isso acontece muito, assim. Como é que acontece? Ela chega lá, encontrou vocês na internet, qual é a jornada, assim? Porque Ouviu uma eu vou amiga fazer... falando, ou mandou mensagem aqui, porque já aconteceu. A gente trocou mensagem já. Tem uma amiga aqui, você me mandou. Manda ela responder isso aqui. Né? A gente preza muito pela autonomia da mulher, então a Cruzando não tem uma trilha exata de, olha, você entra por aqui, faz isso e sai. É lógico que a gente tem uma metodologia, mas a gente não oferece esse caminho linear para a mulher, porque a gente entende que cada uma que chega com uma dor mais latente, com um desafio, com alguma questão, por exemplo, um público que tem aumentado ano a ano, as mães atípicas. Sim. Não é a mesma situação de uma mãe que não tem, de uma mulher que não tem filhos, ou de uma mãe que já tem filhos formados, que já tem filhos adultos. Ela vai ter ali questões que atravessam a vida pessoal dela, que vão impactar no que ela procura de trabalho, no que cabe na vida dela. Então, a gente respeita muito as singularidades, assim... Existe eu falo, cada uma de nós tem aí um mundo de diversidade dentro de nós, assim, mas tem as particularidades de cada uma dessas vidas. Então, uma receita pronta não vai servir para todo mundo. Se eu falasse, a receita da Cruzando é essa, ela não vai servir para todo mundo. Então, a gente tem a metodologia de recolocação que passa ali por como fazer um bom currículo, como fazer um bom LinkedIn, como você se prepara para uma entrevista, o que você vai falar, onde estão as vagas, como que você escolhe essas vagas. A gente tem um processo de autoconhecimento que guia para esses caminhos e que funciona para uma maioria das pessoas. Mas sempre olhando primeiro para o autoconhecimento. Então, não tem uma jornada... linear na Cruzando, uma porta de entrada e uma porta de saída. A gente traz opções. Então, a gente tem a orientação de carreira, a gente tem o apoio psicológico, a gente tem a orientação jurídica, a gente tem eventos onde a gente trabalha, sei lá, educação financeira, benefícios sociais, porque a gente vai pegando, escutando essas mulheres todas que nos procuram e a gente vai construindo atividades, serviços, soluções que façam sentido para elas. E aí, elas vão... entendendo o que faz sentido para elas. Como, por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente tem olhado muito para as atividades culturais, que não tem exatamente a ver com emprego. Você fala, nossa, mas a mulher vai arrumar um emprego indo passar o dia no Hop Hari? Mas passar um dia no Hop Hari, poder levar seus filhos no Hop Hari, poder ter um momento de lazer, de descontração, de diversão, sem precisar pensar no dinheiro, sem precisar pensar no deslocamento, ou na segurança de você ir, vir, estar lá, você estar em rede, você estar com outras mulheres que estão passando pelos mesmos desafios de você. Né, que dá segurança. Cara, isso para autoestima, um dia no Hop Hari com a Cruzando Histórias, eleva muito mais a autoestima dessa mulher do que eu pegar e fazer uma palestra sobre autoestima com alguma mentora que é diretora de uma grande organização. Então, a gente tem testado tudo isso e a gente vai medindo, né, o resultado disso e como isso vai alcançando as mulheres. Então, a gente escuta muito elas antes, durante, depois. Antes, durante, depois. E a gente vai testando. Então, por exemplo, o Hop Hari, Circo du Soleil, ir para o teatro. Ano passado a gente fez várias saídas para teatro. O quanto elas se empolgam, o quanto elas se sentem pertencentes a algo, que o pertencimento é algo que o desemprego lima. Sim. Né? Você não se sente pertencente a nada, você não tem crachá, você não tem sobrenome corporativo, você não tem dinheiro para participar das coisas. Então, o pertencimento é uma coisa que pega muito. Então, a Cruzando vai olhando... A paulistana acrescenta um quesito a mais, porque o paulistano sofre assim, muito mais com isso. Sofre muito mais, é verdade. E então a gente vai testando. Então, assim, a mulher normalmente ela entra na orientação de carreira. Eu tô perdida, não sei o que fazer. A nossa orientação de carreira não é uma mentoria de carreira, não é um mentor falando, não é uma mentora falando, faz isso, isso, isso que vai dar certo. A gente usa muito a comunicação não violenta, a escuta empática. Então, a gente promove. A nossa ferramenta de transformação social é a escuta empática. Ela atravessa tudo. A gente está o tempo inteiro escutando. Então, escutar essa mulher. O acolhimento que a escuta promove. Para ela poder falar, ela poder confiar, ela poder se abrir, ela poder contar o que ela está passando, o que ela está sentindo, o que ela quer, o que ela busca. Ajudar ela a ter objetivos, ajudar ela a ter sonhos. Então, a escuta, ela guia tudo isso, ela atravessa tudo isso que a gente faz. A Cruzando hoje...
quando uma mulher entra, ela tem 15 opções. Entre serviços, produtos, projetos, ela tem 15 possibilidades. É um número real, assim, 15 coisas. É muita coisa. É bastante. Mas na orientação de carreira, na troca individual com uma escutadora, né, que a gente chama de mentora, a gente chama de escutadora, ela já vai guiando, olha, eu acho que seria importante você marcar um acolhimento psicológico, tem dores emocionais fortes, vai por esse caminho, faz a leitura disso, faz... Então, a gente vai ajudando essa mulher a tatear esse caminho de construção. Porque na Cruzando, nós atendemos mulheres de qualquer idade, sendo maior de 18 anos. A gente não pode atender menor de 18 anos. Mas, sendo maior de 18 anos, a gente atende mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais. Não tem nenhum tipo de restrição. Eu falo assim, todas as mulheres estão em situação de vulnerabilidade. É claro que existem as camadas de vulnerabilidade, mas nós estamos. Então, a gente nunca nega atendimento. Ah, mas fulana, nossa, mas ela é tão chique, ela estudou em tal lugar, ela foi... Não interessa. Se ela tá aqui, ela vai ter o mesmo atendimento de quem não teve as oportunidades que ela teve, ou vice-versa. Todas as mulheres vão ter acesso às mesmas coisas com a gente. Não tem uma que tem mais, né? Não tem. Então, Porque assim, se tá aqui... Uma que tem menos, outra que tem mais por causa disso. Eu falo muito isso. Que legal. Porque já existiu essa comparação, sabe? Até do time, assim, ou até de voluntárias de falar, por exemplo... Ai, será que ela precisa mesmo? Ela poderia pagar por isso. Por que ela tá aqui? Eu falei, não interessa. Se ela tá aqui, a gente vai atender. Não interessa o que trouxe ela aqui. Eu não quero saber. Ah, ela poderia estar pagando? Ela poderia estar pagando uma consultoria, ela poderia estar pagando uma psicóloga. Se ela tá aqui, tem algum motivo. Tem um motivo para isso. Eu não tenho que questionar ela, eu tenho que acolher ela. E eu vou acolher. Então, a gente tem esse compromisso de olhar para todas as mulheres como únicas. Essa frase, né, que é a frase da camiseta Minha História Tem Valor, eu falo que o objetivo de tudo que a gente faz na Cruzando é para que a mulher, ao passar, ao fazer, ao conhecer, que gere essa reflexão nela. Minha história tem valor. Eu quero que as mulheres saiam de qualquer atividade, de qualquer serviço, de qualquer coisa que faça com a Cruzando, nem que seja um atendimento no WhatsApp. Eu quero que ela saia assim, pô, minha história tem valor. Eu me senti valorizada. Importa. O que eu tô passando importa, sabe? Toda vez que uma mulher fala, tô desempregada, pra mim, não sei o que eu faço, preciso... Eu falo. Ai, que bom. Fico feliz. E aí, às vezes eu vejo aquela situação da pessoa, não tem, tá num ponto que até a iniciativa ela não tem, né? Você sabe disso. Sim, paralisa. A pessoa, até a iniciativa é difícil. Sim. E aí às vezes que eu te escrevia, porque eu encontrei alguém que não tinha iniciativa. O que eu faço para ajudar aquela pessoa que já não tem iniciativa? Porque eu posso falar, cruzando histórias, e qualquer um vai falar, onde que é? Já vai procurar aqui, né? Esse é um. Agora, tem gente que até essa iniciativa já foi se perdendo. Eu acho que uma coisa que é uma das coisas que eu falo assim, a Cruzando é única por isso. A gente, do mesmo jeito que a gente não julga, e eu bato nisso, para que a gente não julgue a mulher que está chegando, eu não posso julgar a mulher que permanece. Porque cada uma tem o seu tempo de desenvolvimento, de recolocação. Então, assim, eu contei uma história esses dias no Instagram. A gente fez uma festa da firma na Cruzando. Porque quem tá desempregado não tem festa da firma no final do ano, né? Não tem happy hour, não tem amigo secreto, não tem festa da firma. E esse ano eu falei... Não pode sair, né? Não tem dinheiro pra sair. Aí começa também a pressão Natal, tem que comprar presente, tem que fazer ceia, não sei o quê. Então, pouco que tem, reduz aquilo, né? É uma época que gera muita ansiedade. Tanto é que o acolhimento psicológico na Cruzando explode em janeiro. Uau. Explode. Assim, a procura é absurda. Porque o final do ano ele mexe muito com as emoções, né? Ai, mais um ano que eu não consegui, mais um ano que... Nananã. A gente olha muito pro que a gente não fez. A gente, né, tem essa tendência. Eu contei uma história esses dias que eu acho que vale contar, que é a história da Silvia. A Silvia, ela tem 59 anos, vai fazer 60 logo mais, assim. E ela tá indo na Cruzando há 5 anos. E muita coisa aconteceu nesses 5 anos. Não é que a Silvia estava paralisada. Tiveram movimentos,
Mas ela passou por muitas dificuldades, assim. Ela empreendia com o marido num negócio familiar de uniforme, mas com muita dívida, né? Um processo de falência ali. Eles tentando se reerguer, mas muito calote, muita dívida, muito problema de pagamento, enfim. Ela tinha muitas questões financeiras e emocionais. Um marido já mais idoso, com dificuldade de saúde. E ela aparecia na Cruzendo, assim, atividade, a Silvia estava lá. Às vezes ela ia assim, deixa eu ajudar aqui na cozinha, deixa eu ajudar a tirar o lixo do banheiro. Às vezes ela, mesmo que fosse repetido, ela tentava estar perto da gente, porque ela se sentia bem lá. E ela sumiu. Fazia muito tempo que a Silvia não aparecia. E eu brinco com ela sempre, quando eu faço as atividades, ou faço uma abertura, eu falo, o meu objetivo é que vocês sumam. Porque quando vocês somem, é que vocês alcançaram alguma coisa que vocês não precisem mais da gente. Mas enquanto esse dia não acontecer, contem com a gente. Né? E ela sumiu. E aí, direto, eu lembrava dela. A Silvia sumiu. E, de repente, a Silvia lá na festa da firma. A gente fez um dia lá em Atibaia, com churrasco, piscina, brinquedo. Levaram os filhos. Levamos uma excursão, né? E a Silvia foi. E quando eu vi o nome dela, eu falei, caramba, a Silvia, ela se inscreveu. Eu fiquei fiquei surpresa. Aí cheguei lá em Atibaia, ela logo, né, elas vêm me abraçar, sabe, não sei o quê. Ela falou, eu falei, o que aconteceu que você sumiu? Ela, Bia, você não vai acreditar. Deixa eu te contar. Eu sempre tive o sonho de ser professora, mas imagina, né, velha, vou virar professora? Como, né? E eu moro perto do Instituto Federal. E eu nem fazia ideia do que era. Eu via aquele prédio, sabia mas não sabia como que funcionava. Aí um dia eu falei, quer saber? Vou lá, vou entrar. Vou ver o que é. E aí me explicaram como funcionava e tal, e eu vi um curso de pós-graduação que eu me interessei. Mas aí tinha que fazer vestibular para passar, porque são só 20 vagas. Aí eu me inscrevi. Falei, vou me inscrever. E todo mundo, você tá doida, você não faz mais de 20 anos que você não estuda, não sei o quê. Mas eu me inscrevi. Falei, quer saber? Vou me inscrever. Vocês sempre falaram pra gente se arriscar, né? Então eu fui e me inscrevi. E aí mais de 200 pessoas inscritas, ela prestou vestibular e passou. E aí ela falou que passou e todo mundo, você tá doida? Vai voltar a estudar presencial? Você tá maluca? E ela, não, eu vou. Ela falou, tapei os ouvidos. Tô me formando. Que legal. E nessa de me formar, esse sonho de professora, né? De dar aula e voltar até a aula, voltar a estar dentro de uma sala de aula. Falei, por que não? Prestou um concurso. Passou. E foi convocada. A festa da Cruzendo foi um sábado, agora, dia 17 de janeiro. E ela foi convocada dia 14. Chegou a convocação. E ela tava com o e-mail, né? Olha aqui. Que legal. Fui convocada. Vou entregar os documentos. E é muito emocionante. É uma mulher que passou por muitas coisas na vida. Uma das vezes que ela chorou comigo, porque ela é bem durona, assim. Uma vez ela chorou comigo, ela falou que estava há muito tempo sem água na casa dela por um problema com a Sabesp e uma dívida muito alta que ela não conseguia pagar, ela estava há meses. E na hora passa tudo na tua cabeça, né? Todas as vezes que a pessoa foi lá, que ela contou, que ela sofreu, que ela chorou, conheci o marido dela, ela levou o marido dela algumas vezes em atividade, sabe? E aí você vê, 59 anos, porque tem muito isso também, né? Das pessoas acharem, minha vida acabou. Tem muita mulher que chega lá com 30 anos que fala, já deu tudo errado, minha vida acabou, deu tudo errado. Aí você vê uma mulher com 60 anos, fazendo uma pós-graduação, passando num concurso, vai começar a lecionar. E aí eu contei essa história na internet e abracei muito a ela. E é por Silvias, que foram muitas, que a gente faz o que a gente faz, assim, e não deixa de fazer. E pessoalmente eu sempre falo, eu durmo e eu acordo pensando na Cruzendo há 9 anos. A gente consegue ver que você é apaixonada. Eu sou, e não tem plano B, não tem plano C, então eu fiz uma aceleração no Instituto Legado, que é em Curitiba, né? No final da aceleração, eles mandaram pra gente um kit em casa, era pandemia. Eles mandaram em casa um kit com um monte de caixinha de remédio, que não era de remédio, fazia de conta que era remédio. E sempre com uma mensagem. E aí, no final, eu não lembro agora o nome do presidente não lembro. Tem uma pessoa lá muito importante, inclusive, desculpa, perdão por não lembrar o nome, mas ele fez um discurso lindo, a colação foi online, porque era pandemia.
E ele falou, a maior característica do empreendedor social é a obstinação. Você ser obstinado. Porque todas as dificuldades virão, bem como as conquistas e tal. E aquilo, falei, essa é sim uma característica muito forte em mim de ser obstinada, porque tudo vai acontecer. Mas eu continuei. Então, muita gente fala, por que você não desistiu? Por que você não foi fazer outra coisa? Por que você não abraça outra coisa? Porque surge também a oportunidade, né? De voltar para o mercado, fazer outra coisa, ir para outro lugar, surgiu muito. Isso, né? E hoje mesmo eu passei na frente do Sebrae, ali na Luz, né? E eu lembrei que eu passei num processo seletivo deles, que é tipo um concurso. E era para ganhar R$9.000. E era muito dinheiro na época. Ainda é muito dinheiro. Era um ótimo salário, um salário que eu nunca imaginei na minha vida. Para mim era assim, era uma coisa, muito dinheiro. Eu passei e quando eu fui lá para a entrevista final, tinha um negócio lá, eu estava sentada na espera e eu falei, não vai dar para fazer isso e a Cruzando Histórias. Eu entrei e falei, então, eu tenho uma ONG. E isso, e a ONG, a Cruzando Histórias e tal, maravilhada. As duas pessoas que estavam lá falaram assim, a gente viu no seu currículo e a gente estava até preocupado, porque você faz isso. Eu falei assim, e é por isso que eu não vou ficar. Eu cheguei até aqui, o salário é maravilhoso. O que eu não quero. Eu não ganho nem... Nossa, eu ganhava, acho que nessa época, na Cruzeiro, eu tinha um contrato numa revista que eu assinava uma coluna de emprego, que o Senac patrocinava, e eu ganhava R$1.400 por mês. E um salário de 9 mil com benefícios, Sebrae, né, que eu respeito muito, gosto muito e tal. Era seria uma virada pra mim, pra minha família, pro meu filho, né? Tipo, uma coisa que leva a gente... E ali eu falei, não dá. Eu preciso me dedicar a Cruzando Histórias. É o que eu quero fazer, cara. E eu vou fazer isso aqui e me dar algum recurso, que não precisa ser esses 9 mil, mas que vai ser um dinheiro que eu vou conseguir me sustentar. E hoje eu lembrei dessa história. Já contei essa história pro meu namorado. Eu falei, nossa, que loucura. Então, a gente fala que a gente né? É apaixonada pela vida, é apaixonante. Então, você fala assim, quando as pessoas... As pessoas lá, a sua equipe, as pessoas os beneficiários, as pessoas querem isso. Querem ter isso, querem se apaixonar pela vida de novo, querem estar comprometidos com as coisas novamente, né? E eu quero isso pra todo mundo, assim. Pra quem passa lá, pra quem são meus amigos empreendedores. Por isso que eu falei, eu sou muito entusiasta, assim. Eu sou a pessoa que tá ali animada e que tá querendo ver realmente todo mundo se dando bem. Porque eu acho que a gente merece isso. A gente não vai se dar bem o tempo todo, mas... Eu desejo isso para as pessoas, que todo mundo se dê bem a maior parte do tempo. Salário de mercado, eu também falo a mesma coisa. É incrível, eu escutando vocês dois falando antes da gente começar. Vocês contando, Pedro contando das ideias e de tudo que tá fazendo. É incrível, sabe? É incrível ver vocês fazendo o que vocês estão fazendo. Né? E o Pedro é muito novo, né? Sim. Quando você começou a me contar, você falava assim, porque ele tem 18 anos, porque tem 19 anos. Por isso que eu perguntei, quantos anos você tem? Como assim? Que você já tá fazendo tudo isso, né? É muito incrível isso, é muito legal. Eu fico muito animada. Eu acho que tem mais gente fazendo mais coisas. É muito legal, né? Muito legal. Bia, a gente tem perguntas que a gente faz para todos os convidados. São 3 perguntas. Tá. Eu sou responsável por uma. Responsável por 2. Eu sempre começo. Na jornada do empreendedor social, a gente sempre está se construindo projetos, iniciativas, que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Essa é sempre uma preocupação. Muitas vezes a gente tem iniciativas, tem projetos que eles nem não nos beneficiam, não faz com que a gente... não faz com que a gente ganhe dinheiro, que a gente obtenha vantagens, é sempre pensando muito nas outras pessoas. Isso é muito característico do empreendedor social. E aí, pensando nessa jornada dos empreendedores sociais, a gente escolheu essa pergunta como uma das perguntas padrão para todos os convidados. Se você ganha, quem ganha junto com você? Para mim, são
no momento, são todas as mulheres, assim. Eu falo que... E eu sinto isso. Quando eu entro num lugar, quando eu acesso uma coisa, quando eu fecho um projeto, quando eu assino um contrato, eu sinto que todas as mulheres estão comigo. Eu não consigo... Esses dias eu entrei, não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz o jogo do Corinthians. Eu fiz um jogo Corinthians e Botafogo, eu fui dar um treinamento de combate ao assédio no campo. Não vi. Lá na Neoquímica Arena. Num jogo histórico, né? Dois times rivais no Campeonato Brasileiro que somaram nas suas camisas as campanhas de combate à violência contra a mulher. Pela primeira vez na história, isso. Eles colocaram... Corinthians colocou a campanha do Corinthians e do Botafogo, e o Botafogo colocou a do Corinthians também na camisa deles. E me levaram para fazer o treinamento de combate ao assédio no campo para toda a torcida, no microfone. Uau! Que público, hein? 38 mil pessoas. Parabéns, Bia! 38 mil pessoas. Vou procurar isso, eu quero ver. Depois eu te mando até um vídeo, ficou lindo. É um espaço, primeiro que é um espaço majoritariamente masculino. Sim. Falar de enfrentamento à violência de gênero é sempre muito difícil. A gente estava no meio da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A gente tinha acabado de ver a Tainara ser arrastada na Marginal e faleceu pouco depois, né, dessa ação. A gente tá vivendo, né, um boom de notícias de feminicídio, tá tendo muita exposição na mídia, não é que tá tendo, eu falo, não é sobre ter mais casos, é sobre tá tendo mais espaço para se falar sobre isso. E aí eu entro no campo, e aí é muito engraçado que quando eu vou fazer alguma coisa grande assim, lá no Botafogo também, eu fiz 2 jogos no Newton Santos e fiz esse na Neoquímica. Na Neoquímica com um público muito mais expressivo. Era muita gente, muito grande, muito diferenciado. E é o Corinthians, né? É o Corinthians, assim. E todo mundo acha que eu vou ficar nervosa, que vai ser difícil. Ai, você se preparou? Ai, você tá nervosa? E não sei o quê. E eu tenho uma calma inexplicável, assim. Eu falo... Pra mim, a única resposta é que Deus colocou a mão em mim. Porque... Eu não fiz curso de oratória, não fiz nada, não me preparei. Mas eu estou preparada. E para mim é muito tranquilo. Eu sinto uma paz enorme. E eu acredito que essa paz vem de saber que eu estou representando milhares de mulheres. Milhares de mulheres. Sim, muitas mulheres. Sim. Então, eu penso assim, eu ganhei. Mas tá todo mundo ganhando. E para mim só vai fazer sentido ganhar se tiver todo mundo ganhando. Isso é empreendedor social, né? Então, eu falo, são todas elas. Legal. Acho que é isso. Bia, a outra pergunta é assim, imagina que aquelas coisas que acontecem mais dentro da gente e fora a gente não descobriu como fazer, não vai ter como tão cedo, talvez nunca, provavelmente nunca. Mas imagina que um encontro, esses que acontecem só dentro da gente, imagina esse encontro possível acontecendo. Você se encontra com a Bia de 10 anos, 11 anos, assim, menina que já entende a vida, que já entende as coisas, que sabe o que é valor, que conhece o suficiente para você ter uma conversa com ela. Você conversa um pouco com ela. O que você diria para Bia? Não sei qual é o apelido que ela tinha, Bia mesmo? A Bia mesmo. De 10 anos, o que você ia falar para ela? O que você diria para essa menina? Eu acho que eu diria para ela, continue escrevendo. Porque eu já gostava muito de escrever. Até quando você fala 10, 11 anos, eu lembro muito de uma foto que eu tenho. Que lá na escola da minha mãe, né? Eu falo minha escola porque era a escola da minha família, né? Eu estudei na escola da minha família desde que eu nasci. E tinha a feira do livro na escola. E aí eu tenho uma foto que tenho um varalzinho de barbante no pátio da escola com os livrinhos das crianças e cada pregador com o nomezinho e eu tô do lado do meu, assim, na foto, né? E eu sempre gostei muito de escrever, assim, muito. É a forma que eu melhor expresso minhas ideias. Hoje eu acho que eu me comunico bem verbalmente também, né? Eu acho que eu desenvolvi muito isso com a Cruzando, mas por muito tempo na minha vida foi através da escrita. E ainda eu ainda gosto muito de escrever. Às vezes até
eu fujo de uma discussão e daqui a pouco eu tô lá escrevendo pra pessoa. Tipo, eu não falei, mas fico pensando e consigo escrever e me organizar. E essa menina que gosta de escrever, eu acho que ela me trouxe até aqui também, sabe? Porque foi escrevendo a história da Diná, que tudo isso aconteceu, as primeiras histórias. E não sou jornalista, não fui estudar nada relacionado a isso, não tenho nenhum tipo de formação ligada à escrita, mas eu tenho esse processo de escrever desde muito cedo. Na escola da minha mãe era muito valorizada a escrita. Eu sou a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que era uma das donas e coordenadora, é professora de português, de redação, e sempre foi muito exigente com a gente quando criança. E então eu acho que a primeira coisa que eu falaria é assim, continue escrevendo, porque eu acho que foi escrevendo que muita coisa aconteceu, sabe? Que legal. E você está conversando com o seu eu de 10 anos. Uhum. E a Bia de 10 anos, ela falaria alguma coisa? Ela vai ouvir de você contar umas coisas que você anda fazendo. O que ela falaria pra você? Eu acho que ela acharia muito legal, assim, tipo, caraca, muito da hora isso que você tá fazendo, quem você virou, assim, porque eu comentei em algum momento, sou pisciana e tal, né? Eu não sou uma pessoa muito conectada a signo, mas as pessoas são. Eu não sei, parece que todo mundo é. Eu não sou tanto. E eu falo que eu não sou tanto porque eu sou pisciana. Porque toda vez que eu falava que eu era, peixes, a pessoa, ai, que lindo. Eu falo que o peixes é o signo bobinho, que vive no mundo da fantasia, parece, né? Eu sou peixes. Você é peixes? Não acredito. Olha que interessante. Mas não sei se você já teve essa sensação de quando você fala peixes, a pessoa, eu acho que sim. Eu falo que é um café com leite, eu não horóscopo. consigo medir, né? Mas eu acho que você falando isso tem sentido. Eu sinto que assim, é um café com leite, sabe? Todo mundo, e cada signo tem uma característica muito forte. Eu sim, assim, se fala leão, a pessoa, leão é vaidoso, escorpião, ixi, ariano, né? E o peixes, ele é, todo mundo, que lindo, só podia ser de peixes mesmo, né? E eu cheguei até a ter vergonha disso. Porque eu me vi uma pessoa muito sonhadora, muito otimista. E eu ficava, será que é porque eu sou de peixes? Será que foi porque eu nasci em março que eu sou assim? Eu até lembro quando eu falei da história da Diná, eu falei assim, eu achei que eu tava romantizando o sofrimento dela e tal. Mas eu acho que essa menina sensível, acho que ela ficaria orgulhosa de falar, caramba, você fez alguma coisa com essa sensibilidade, sabe? Você fez alguma coisa legal com essa sensibilidade, com esse seu otimismo, com sempre ser sonhadora, sempre a intuição. Eu sempre me senti uma pessoa muito intuitiva. Eu tenho muito isso, assim, eu conheço uma pessoa... aquilo que eu sinto normalmente é o que se faz verdade. Muito dificilmente, assim, eu me engano com uma pessoa, sabe? De falar, putz, achei que ia ser assim, não é. Mesmo quando é ruim, eu já sinto muito de primeira, assim, sabe? Quando não, assim, né? É muito rápido. Então, essa intuição, eu acho que são características muito presentes na Bia de 10 anos e que eu acho que naquela época isso me confundia muito e me fazia, assim, eu me senti talvez mais fraca, sabe? E aí eu acho que eu olharia e falar, putz, muito legal o que você fez com tudo isso, sabe? Legal. Então, acho legal. que é por aí. A gente, a Bia de 10 anos falaria isso e a gente tá reconhecendo isso. É demais mesmo, bom. É legal demais ver tanta coisa especial acontecendo através de você, né? Através de você, de quem você é e o que você faz. Parabéns. Obrigada. Parabéns. É muito, muito bom te receber aqui e ouvir um pouco Eu fiz questão, Simval, lá na Cruzando a gente recebe muito convite eu recebo muito convite para podcast. É? Muito. E eu falo não para todos. Por um momento eu fiz bastante. E depois eu comecei porque a agenda é muito... A gente tem que aprender a falar não, né? A agenda é muito pesada e tal. Mas eu jamais falaria não para você. Que honra. E para tudo que vem de vocês, da comunidade da vila, da Glocal, assim, porque eu tenho um carinho tão grande, acho que eu não sou tão presente, talvez eu não expresse tanto isso. Mas eu não consigo, eu simplesmente vou falar sim sempre. Tipo, sempre vou dar um jeito, vou fazer.
Eu admiro muito quem vocês são, eu admiro muito o que vocês estão construindo e também conhecendo um pouco mais do que vocês estão fazendo na assessoria, na Limiar. Eu acho que é tudo muito bonito, eu gosto, sabe? É uma forma também de agradecer o que vocês fazem por mim, assim. Nossa história se cruzou e Sim. agora vamos junto, né? Sim. Fazer isso. Tenho mais coisas que eu quero falar pra você, mas a gente vai continuar falando depois que a gente termina. Tá bom. Porque já passou de 1h30, né? Não sei. Não tô procurando a metralha. Entendi. Não tem relógio no campo de visão. E foi embora. Então tá Pessoal, se você gostou dessa conversa, se você curtiu esse conteúdo, compartilha com alguém que você acredita que vai gostar de ouvir a história da Bia, a história do Cruzando Histórias. É muito importante que você se inscreva no canal, isso faz toda a diferença para a visibilidade, para o nosso crescimento e para que o podcast Falando e Fazendo chegue o mais longe possível. É isso, pessoal. Esse foi o episódio com a Bia do Cruzando Histórias e até a próxima. A gente se vê semana que vem. Até mais, obrigada.